Um dos programas que a gente tem é o pré-jogo com o Ante. A gente gravou ontem, né? Tive o prazer aí de receber você no canal. A gente tá soltando aí agora no meio da tarde o vídeo. E, cara, como é que surgiu essa ideia, né? Eu tenho um amigo palmeirense, o Thiagão, mandar um abraço pra ele aí se ele estiver assistindo. Ele falou, cara, eu quero ir no canal, não sei o que. Eu falei, irmão, como é que eu vou te trazer no canal? O canal é só pra falar do São Paulo. Não tem sentido nenhum eu trazer um palmeirense pra falar do São Paulo. Ele falou, não, mano, se vira aí, você tem que achar um jeito. E aí eu falei, cara, assim, o canal aqui, o meu canal é novo, né? Ele tem 2 meses. E a gente, puta, assim, por que que eu criei o canal também, né? Tinha muito uma questão do conteúdo. A gente. Cara, tem muito conteúdo na internet hoje, né? Se você abrir Aham. aí, vai ter 1 milhão de páginas do Cruzeiro, 1 milhão de páginas do São Paulo. Mas tem muito conteúdo, cara, assim, muita gente que abre a câmera pra ficar metendo pau, xingando, sem fundamento nenhum e tal. E aí eu falei, pô, não, vou tentar trazer alguma coisa um pouco mais fundamentada. E até falei, mas sei lá, falei, cara, você tem público pra isso, né? E aí acabei de entender meu pai, né? Você viu, a gente tava trocando ideia. Aham. Ele. Uma vez eu cheguei. Cara, eu tinha perdido emprego no final de 2000 no meio de 2021. E, puta, minha vida era aceleradaça, assim, tipo, não tinha tempo de fazer nada. E do nada minha vida parou, tá ligado? Tipo, uma pausa, assim, e aí eu fui, puta, repensar tal. Eu trabalhei no mercado financeiro durante muito tempo. E, pô, eu não tinha tempo, por exemplo, de visitar meus pais e tal. E eu saí aqui um dia na hora do almoço, velho, tipo, numa terça-feira. E cheguei na casa do meu pai tem uma TV e a TV dele não é smart. E aí a gente tinha comprado aquele aparelhinho Roku, sabe? Que tipo transforma a TV em smart. Cheguei Sei. na casa do velho lá, ele, mano, no YouTube, vendo uma pá de coisa do São Paulo. Aí ele falou, não, tem muito cara ruim aqui, falando uma pá de abobrinha, não sei o quê. Eu falei, mano. Aí meu sogro também tinha a mesma coisa, tinha TV, mas não era smart e tal, compramos o Roku pra ele. Cheguei lá, ele mora no interior de São Paulo aqui, cheguei lá, no YouTube lá, caçando coisa do São Paulo. Falei, mano, tem público pra tudo, velho. E Tem. aí eu falei, velho, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais fundamentada, trazer, sim, criticar acho que faz parte, desde que faça sentido, né? Mas trazer alguma coisa um pouco mais, trazer número, trazer embasamento pra discussão que a gente tem, né? E aí, pô, todo mundo faz pré-jogo, faz pós-jogo, né? Eu falei, cara, isso eu tenho que fazer, não tem como a gente fazer, vamos tentar só fazer um negócio melhor. Só que aí bateu o estalo do pré-jogo com o Ant, né? Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir falar do time adversário como torcedor do time, né? Então, pô, você acompanha, você vive, você respira o Cruzeiro, é uma coisa eu com São Paulo aqui. Então, eu nunca vou ter a mesma propriedade que você tem pra falar. E foi daí que eu saí o estalo, eu falei, cara, eu vou fazer o pré-jogo com o Ant. Aí, puta, tem todo aquele contexto, né? Será que aí o cara vai aceitar vir? Aí o nome também tem a questão do Ant, que você viu que na abordagem que eu te falei, cara, Aham. não fica ofendido com o Ant, que Ant é só um nome carinhoso que a gente brinca, principalmente aqui em São Paulo. Tem muito dessa brincadeira entre os times adversários, falar, ó, o Ant lá, não sei o que e tal. E, cara, tá dando super certo, assim, porque a galera vem bem aberta. Pô, ontem a gente trocou uma ideia que foi super legal pra caramba. Até te agradecer de novo aí. Pô, o conteúdo fica muito melhor, porque, cara, você vai trazer muito mais detalhe do Cruzeiro do que eu teria aqui. Primeiro que eu não vou acompanhar 100% dos jogos. Tenho certeza que você não viu os 33 jogos do São Paulo no ano esse ano, né? Você não vai ter os mesmos detalhes de informação e notícia que a gente tem todo dia aqui. Então, pô, tá sendo super legal. Eu acho que é super válido eu ter esse tipo de conversa aqui, porque a gente consegue enriquecer um pouco mais a discussão, deixar ela um pouco mais fundamentada, né? E acho que aí tanto o torcedor do Cruzeiro fica sabendo dos acontecimentos aqui do São Paulo do ano, como é que São Paulo chega para esse jogo, a mesma coisa pra gente aqui de São Paulo saber como é que o Cruzeiro tá preparado aí pra essa partida. Então, vocês estão vendo aí, né, galera? Deixa eu reforçar aqui, porque no início aí parece que o áudio estava meio ruim, né? O canal do Adalto aí é o Tricolor Fat, tá? Acompanha lá no YouTube. Se eu não me engano, tem o Instagram também, né, Adalto? Tá, estamos em todas as redes sociais aí, ô Vini. Vamos, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii. Todos eles aí com o mesmo eu, endereço, eu, arroba tricolor underline fat. eu assisti muita coisa já do seu canal. Seu conteúdo é muito bom, cara. Quem quiser acompanhar a Obrigado. coisa do São Paulo aí, galera, pode acompanhar que o Adalto é fera. E vocês vão ver na resenha aí que a resenha vai ser top. O Adalto, você falou um pouco ontem aí.
Mas se você puder resumir aí um pouco do início, né, desse Brasileirão do São Paulo aí, no início da temporada, para a galera entender aí como que tá o momento do São Paulo. Top. Vou fazer um apanhado geral aqui da temporada, Vini. O São Paulo, né, que começou o ano oscilando bastante, né? É, a gente tinha uma expectativa muito grande em 2023, né, dado que o Rogério começaria o ano, né? Ele que veio no meio do ano passado, pegou o time numa situação um pouco mais complicada ali, com o time meio formado, mas fez um ano bom no ano de 2022, né? Que ele conseguiu ali chegar ainda em final de Campeonato Paulista, conseguiu chegar na final da Copa Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil. Então, 2023 era um ano que a gente tinha uma expectativa ali grande, porque ele tinha a condição de montar o time com as características que ele entende de futebol, né? Vieram alguns jogadores, né, muito mal planejado, né? A gente falou também um pouco disso ontem. Não é só a questão técnica do São Paulo que tá bem atrapalhada, mas também tem uma condição de gestão administrativa, né? Então, só para trazer, elucidar aqui, a gente tinha no começo do ano aí 8 jogadores estrangeiros e só podia se relacionar 5. Né? E uma das contratações solicitadas pelo Rogério, por exemplo, foi o Gabriel Neves, e o Gabriel Neves nem relacionado era depois de todas as contratações feitas. Então, o time criou ali uma certa. Tem uma bagunça generalizada no São Paulo, isso é fato. Mas, tecnicamente, falando do campo, né, o São Paulo começou o ano oscilando bastante no Campeonato Paulista. Apesar de tudo, conseguiu se classificar em primeiro lugar no grupo. A fórmula do Campeonato Paulista aqui é meio maluca. Você tem. Classifica-se ali os 2 primeiros de cada grupo, mas você joga contra todos os grupos, menos contra o seu grupo. Tanto é que o Ituano, por exemplo, que era um time que estava para cair na última rodada, se classificou e tirou o Corinthians nas quartas de finais. É um campeonato meio É chato. meio doidão mesmo. Mas aqui em Minas também o pessoal tem essa crítica, viu? Mudaram o campeonato aqui, mas o pessoal não gostou muito não, viu? Aqui é que assim, o regulamento é bem ruim. Eu acho menos ridículo que o do Campeonato Carioca lá. Porque o do Campeonato Carioca tem ainda a questão do. Você joga um turno, aí você chega numa posição, depois. O Botafogo foi campeão da Taça Rio e ficou em quinto lugar no É, campeonato. Então, tipo, muito não faz nada a sentido ver, nenhum. né? Não tem nexo nenhum. Mas o São Paulo classificou e o São Paulo jogou contra o Água Santa. As quartas de finais é um jogo único. O São Paulo tinha show no Morumbi do Coldplay no dia, então o São Paulo jogou contra o Água Santa e foi eliminado por o Água Santa nos pênaltis dentro do Allianz Parque lotado, né? Por o torcedor cruzeirense aí que não conhece o Água Santa. O Água Santa é um time da Grande São Paulo aqui, é um time relativamente novo, que não tem nem divisão, só para vocês terem ideia do vexame que foi pro São Paulo ser eliminado pro Água Santa. Apesar do Água Santa ter chegado na final do Campeonato Paulista, enfim, mas é um time extremamente pequeno ali perante a história do São Paulo, então não faz sentido nenhum, né, o São Paulo ter sido eliminado ali nas quartas de finais. Isso gerou uma pressão muito grande, o Rogério começa a ter ali uma pressão para saída, né? O São Paulo fica um mês sem jogar aí entre o início do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e a parada da Copa do Brasil, porque o São Paulo só entra na terceira fase, desculpa. E aí, nesse meio tempo, o Rogério tem ainda uma briga com o Marcos Paulo, jogador que veio do Fluminense. E aí ele praticamente decretou ali a saída dele, porque gerou um estresse muito grande, não só dele com os jogadores, mas a própria diretoria começou a ser muito pressionada, porque se entendia que o Rogério tinha perdido o vestiário. Ele ainda estreia no campeonato na Sul-Americana, com vitória na Argentina. Depois ele joga contra o Botafogo no Rio. Nesse meio tempo ainda ele pega o Ituano no Morumbi, aí é o jogo talvez de maior decadência dele, porque o São Paulo cruza mais de 50 bolas na área, não dá um chute no gol, e ali se começa a pressionar muito, ele perde no Rio contra o Botafogo, ele ainda faz um jogo aqui no Morumbi contra o Porto Cabedelo, vence 2-0, né? Quis o destino que o Marcos Paulo fizesse o gol da vitória, entrando aos 40 minutos do segundo tempo. O Michel Araújo ainda faz o gol no finzinho ali. Mas aí ele cai, né? Muito esperado aqui. E chega o Dorival. Né? O Dorival chega aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Dorival, eu fui um dos críticos aqui à vinda do Dorival. Não gosto muito do trabalho do Dorival. Acho que o Dorival
entrega muito feijão com arroz, mas dou o braço a torcer aqui que ele acertou o time do São Paulo, né? O Rogério que tem muita teimosia na forma de jogar, né? Inventou muita coisa aqui, como o Luciano no meio de campo, o Galo como centroavante, que deu certo, não vou falar que não deu certo sim, mas foi uma invenção, mas teve várias situações aqui de tipo, o Pablo Maia jogar de lateral, né? Ir buscar o Caio Paulista no Fluminense, que era um ponta aqui inventado pelo Diniz de lateral, caiu aqui, e que vem fazendo uma boa temporada, também não vou falar que não. Mas o Dorival pegou e colocou cada um nas suas posições, né? De uma forma de jogar, e ele conseguiu ali uma sequência de 13 resultados invictos. Começou o Campeonato Brasileiro bem, conseguiu a vitória contra o Sport no Recife, primeiro lugar da Copa Sul-Americana, né, no grupo. O Sul-Americana que é um campeonato que tem um nível técnico bem abaixo do que a gente conhece. E aí o São Paulo toma um susto contra o Sport no Morumbi, perde de 3-1. Consegue classificar nos pênaltis na Copa do Brasil, mas ali liga o sinal de alerta, começou a ter aquele de novo, aquele ponto do time oscilar, né, com o Rogério. Vai ao Sul, perde para o Grêmio, né, um jogo difícil, acho até aceitável perder para o Grêmio lá. Apesar do São Paulo ter tido uma má sorte ali, o Rodriguinho poderia ter empatado o jogo no começo do segundo tempo. O Rafael tomou um peru do Reinaldo, que Rafael que talvez tenha sido o maior destaque aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Bem conhecido ele, torcedor cruzeirense, inclusive. E aí goleia o Tolima no meio de semana na Copa Sul-Americana, e aí perde pro Palmeiras no Morumbi. Aí é a derrota doída, né? Porque perdeu o clássico dentro do Morumbi. E principalmente do jeito que foi, porque o São Paulo não fez uma má partida. É importante frisar isso. São Paulo propôs o jogo praticamente o tempo todo. Teve um jogo bem truncado no meio de campo. O time do Palmeiras é bem organizado também, não dá pra falar que isso não é verdade. Talvez o melhor time da América hoje, né? O time de 1-11 ele que sai jogando, talvez é o time mais bem postado em campo. Time experiente, cascudo, que ganhou bastante título, então é difícil de jogar contra. Mas o São Paulo propôs o jogo, pressionou o Palmeiras, só que o Arboleda estava numa tarde extremamente infeliz. Acabou entregando 2 gols ali, e berrar contra o Palmeiras praticamente decretar a derrota, né? E aí tivemos essa parada FIFA, né? Ficamos 10 dias sem jogos aí, acompanhando a seleção. Ô, gente. Eu falo pra todo mundo, o São Paulo me irrita muito, mas ficar sem ver o São Paulo também me Por irrita conta da bastante. seleção é sacanagem. É fogo. E aí aí voltou, né? Essa quarta-feira aqui a gente teve o jogo no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo começou, eu fiquei 10 dias, né, falando, pô, que saudade de ver o São Paulo jogar. Em 9 minutos já tava irritado, porque o Atlético Paranaense abriu o placar com o Vitor Roque no Morumbi. Mas o São Paulo reagiu rápido, acabou aí fazendo o gol na sequência, com 15 minutos já tava 1-1. É um jogo bem difícil aqui, é o time do Atlético que tem algumas boas peças aí. Eu acho que tá com um momento meio turbulento, porque perdeu o Turra, né? O Filipão acabou saindo, eles acabaram optando pela troca de técnico aí. O técnico veio com algumas mudanças aqui que eu não sei se faz muito sentido, mas o São Paulo conseguiu a virada ali no começo do segundo tempo, e aí hoje o 6º colocado do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Então, estamos num ano aí que a gente começou o ano, vou ser muito sincero aqui, viu, Vini? A gente falou também um pouquinho ontem, né? Começou o Campeonato Brasileiro, dado tudo que tinha acontecido, alguns vexames do Campeonato Paulista, né? São Paulo perdeu pro Corinthians com 60 mil pessoas dentro do Morumbi, perdeu pro São Bernardo também, com 60 mil pessoas aqui no Morumbi, de 1-0, e tomou cara, assim, foi amassado pelo São Bernardo. O São Bernardo poderia ter ganhado o jogo de 3-4-0. Não seria nenhuma surpresa dado como é que foi o jogo. Eu esperava que o São Paulo brigaria na parte de baixo do campeonato, né? E eu defendi muito aqui, foi, cara, o São Paulo tem que fazer um campeonato de 45 pontos para não cair, e aí acertar a casa pro ano que vem, tentando reformular aí elencos. E, cara, surpreendentemente o Dorival mexeu bastante. O São Paulo tá aí na página de cima hoje, brigando perto do G4 do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Sul-Americana, classificado, deve confirmar o primeiro lugar na terça-feira contra o Tigre no Morumbi. Só uma derrota de 4-0 tira esse primeiro lugar para o São Paulo no Morumbi, acho bem difícil, dado até a qualidade técnica do time do Tigre. E estamos nas quartas de final da Copa do Brasil, talvez o jogo mais difícil que poderia ter, São Paulo e Palmeiras.
clássico, mas clássico é outra pegada, né? O ano passado o São Paulo conseguiu, inclusive, desclassificar o Palmeiras na Copa do Brasil, então tem uma expectativa boa aí para esse confronto contra o Palmeiras. O São Paulo também leva bastante sorte contra o Palmeiras mesmo, nessa fase ruim que a gente vive. Clássico é uma coisa, né? Não outro tem jogo. muita. Não tem favorito em clássico, né? E uma coisa, né, Vini, assim, o Abel, cara, assim, vem fazendo um trabalho fantástico aqui no Palmeiras. Talvez é o maior treinador da história do Palmeiras aqui. Pelo menos em títulos a gente não tem o que discutir. Aí pode se discutir tecnicamente, Luxemburgo, Filipão, mas vitorioso é o maior técnico da história do Palmeiras. E o time que mais venceu o Palmeiras na era Abel é o São Paulo. Então, temos um fio de esperança aqui. Acho que tem jogo e é o que você falou. Clássico é outra história. O São Paulo dentro de casa no Morumbi é bem forte, né? Eu acho que esse é o jogo. São Paulo joga o primeiro jogo no Morumbi, na Copa do Brasil. Tem que fazer o resultado aqui e levar pro Allianz e tentar segurar o Palmeiras lá, porque lá também o Palmeiras é bem forte. É muito difícil de jogar contra eles. Você falou aí de uma situação aí que o São Paulo tinha um jogo contra o Palmeiras, um jogo importante, e acabou que tinha um show no estádio, né? O São Paulo teve que mandar o jogo fora, né? Jogou no Allianz, Jogou no Allianz. acabou perdendo, né? Isso Foi nos pênaltis. tem sido uma das pautas aqui do Cruzeiro que a torcida do Cruzeiro está mais, vamos dizer assim, incrédula mesmo. O torcedor não aguenta mais a situação do estádio aqui. E o São Paulo, que tem o Morumbi como estádio oficial, mas só para me entender, assim, essa questão aí que o São Paulo teve que mandar o seu jogo para o Allianz. Mesmo o São Paulo hoje é dono do Morumbi? Como que tá Sim. essa... O Morumbi, só pra te contar um pouco da história do Morumbi, tá? Rapidamente aqui para não. O São Paulo, né, não sei, você conhece a Portuguesa, né? A Portuguesa que. Você é mais novinho aí, você não viu a Portuguesa talvez no a auge, Portuguesa né? já foi um time que brigou com um time grande, aí disputou o Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Brasileiro. Teve bons jogadores revelados aí, que talvez você viu jogar o Zé Roberto, né? Então tem bastante história aqui no futebol de São Paulo. E a Portuguesa fica no bairro do Canindé, aqui em São Paulo. O Canindé que é um estádio, né? O estádio da Portuguesa. E o Canindé era o estádio do São Paulo. O São Paulo tinha esse estádio. E nos anos 60 para 70, se eu não me engano foi no final dos anos 60, que o Morumbi começa a ser construído. E ele foi, durante muito tempo, o maior estádio particular do mundo, né? Hoje tem com todas essas regras de segurança, questões de assento e tal, não é mais. Mas é um dos maiores estádios particulares do mundo ainda. E ele é propriedade do São Paulo, sim, tá? O jogo contra o Água Santa, que o São Paulo foi jogar no Allianz, né? Isso também é legal aqui pro torcedor do Cruzeiro. É bem tradicional. Nos anos 80, nos anos 70, você vê títulos do Palmeiras e do Corinthians dentro do Morumbi, porque era o maior estádio que tinha em São Paulo. O Palmeiras tinha o Parque Antártica aqui, que era um estádio menor, cabia ali 20 mil pessoas, um pouco mais que isso. O Corinthians não tinha estádio, o Corinthians geralmente mandava seus jogos no Pacaembu, mas as finais geralmente faziam no Morumbi, né? Então você vai ver aí, se você puxar no YouTube, as finais de Campeonato Paulista, geralmente sendo jogadas no Morumbi, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo próprio Corinthians. Cara, lá pro meio dos anos 2000, assim, começou uma rincha entre os dirigentes, né? O São Paulo tinha um presidente chamado Juvenal Juvencio, ele faleceu já. Ele é bem caricato aqui, porque ele falava umas asneiras pra cacete e tal. Inclusive, a fase ruim de São Paulo começa da saída dele pra cá, porque ele deixou ali um legado muito ruim. E essa galera que vem vindo é um pouco da escola dele e, enfim, São Paulo se afundou bastante depois dessa era Juvenal Juvencio. Então teve muita discussão ali entre ele, o Andrés também, que é um presidente bem caricato ali do Corinthians, né? O Paulo Nobre assumindo o Palmeiras ali já nos anos 2012, 13, ali 14. E aí começou a ter bastante rincha. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras construíram as suas arenas, né?
E aí acabou se desvinculando. Hoje cada um joga no seu estádio. Dificilmente você vai ver o Corinthians jogar fora de casa, né? E o Palmeiras fez talvez uma das arenas mais modernas que tem no Brasil hoje. Então o Allianz Parque é um belo estádio. E a maioria dos shows hoje que existem em São Paulo são feitos dentro do Allianz Parque, né? Tinha essa rincha das diretorias. Com a Leila assumindo o Palmeiras, o Casares conseguiu se aproximar bastante, né? Eles têm um relacionamento hoje mais próximo, então São Paulo e Palmeiras hoje acho que estão bem alinhados. E eles combinaram no começo desse ano que teriam datas que o São Paulo... O Coldplay, o show do Coldplay no Morumbi, ele só aconteceu por conta do problema de saúde que o cantor do Coldplay teve lá no seu nome do vocalista deles. Ele acabou tendo um problema no pulmão e ele não conseguiu vir na data que era prevista, que se eu não me engano era outubro do ano passado. E aí o Palmeiras já tinha reservado o estádio para um evento nessa mesma semana que o Coldplay poderia vir em março. E aí se decidiu fazer no Morumbi. Então por isso que o São Paulo acabou indo jogar no Allianz. Porque a maioria dos shows, de novo, elas são feitas dentro do Allianz Parque. É um estádio com uma acústica diferente, tal, até fica melhor para esse tipo de evento. E aí se decidiu que o Palmeiras jogaria os jogos quando não tivesse eles não tivessem oportunidade de jogar no Allianz Parque, né? Também para o torcedor cruzeirense, o Allianz Parque ele foi construído pela W Torre, que é uma construtora brasileira, né? E tem um acordo de que se tiver evento o Palmeiras tem que jogar fora. A W Torre paga o Palmeiras jogar fora, mas o Palmeiras tem que alugar um estádio e ceder o espaço para o evento. E aí a Leila conversou com o Casares de todos os jogos que o Palmeiras não pudesse jogar no Allianz, ele jogaria no Morumbi. Até pro Palmeiras é bom, porque o público é maior, né? O Morumbi cabe mais gente e tal. E eles jogaram o clássico contra o Santos, se não me engano, no Campeonato Paulista. E fizeram o jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño também no Morumbi. E aí o São Paulo foi ao Allianz Parque jogar contra o Água Santa do show do Coldplay, tá? Então é um pouquinho desse contexto aí do porquê que aconteceu. E devem acontecer mais vezes, tá? Apesar da torcida do São Paulo ter ficado bem bravo, viu, Vini? Os caras... Com certeza, assim, né? perdemos o jogo, né? E, cara, teve muita dor de cabeça para comprar ingresso. Sorte o torcedor não conseguiu acessar. Cara, assim, o campo do Palmeiras é bem bonito, não vou discutir. Mas não é. Sei lá, cara, assim, tem a parada no negócio da nossa casa, né? A gente pode ir no melhor lugar do mundo, mas você sempre depois, dá 3, 4 dias, você já quer voltar para sua cama. É o nosso sentimento aí com Independência. Independência tá lindo, o gramado tá sensacional. Já vi várias imagens do gramado. Tá muito, muito bonito Independência. Só que não é a nossa casa. Quando a gente chega, aquele sentimento que a gente tem quando a gente chega dentro do Mineirão, você chega no Independência é outra coisa, cara. Não tem como comparar. É isso aí. Esse é o sentimento que a gente teve lá de estar no Allianz. Foi bonito, o Allianz lotado. Foi a primeira vez que um time mandou um jogo no Allianz Parque sem ser o Palmeiras, né? Então foi a primeira vez. Cara, não bateu o recorde de público porque o Palmeiras não ia deixar, né? Mas tinha acho que 38 mil pessoas no estádio. Cara, tu vendeu 100% dos ingressos, assim. Mas de novo, né? Você vai falar com a grande maioria ali, os caras falam, pô, legal, beleza, mas se a gente tivesse no Morumbi a gente tinha classificado. E eu também acho. Eu concordo com isso. Galerinha, eu vou pedir todo mundo que tá chegando aí, que não deixou o like aí na live ainda, que puder fortalecer aí, deixar um like, compartilhar aí com aquele amigo seu cruzeirense. Hoje a gente tem a participação aí do São Paulo, então se tiver um amigo que torce pro São Paulo, compartilha com ele também, chama ele aí para participar com a gente aqui. E como o Adalto tá falando aí de estádio, eu vou falar um pouquinho também aqui, Adalton, que é a questão aí que o pessoal tá falando que o Independência tá lindo e vamos voltar pro Independência. É uma pauta que a torcida do Cruzeiro tá levantando e pressionando já a diretoria para a gente poder voltar pro Independência. Mas, galera, eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que não pode ser assim, né? A Minas Arena não pode simplesmente vir, fechar um contrato absurdo, né? E
o mínimo que eles têm que cumprir é que o Cruzeiro tenha um gramado com condições de jogar. Isso aí está no contrato, né? Era para estar sendo cumprido e não está sendo cumprido isso. A Minas Arena não está conseguindo deixar o gramado do Mineirão com condições de jogo. Podia estar tendo 200 shows do Mineirão, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Para mim, se nos dias dos jogos do Cruzeiro o gramado tivesse em condições de jogo, tá de boa. Estão cumprindo o contrato, mas a Minas Arena não está conseguindo deixar o gramado do Mineirão em condições de jogo. E a gente não pode simplesmente falar, não, beleza, então vamos voltar para o Independência, porque o Mineirão não é da Minas Arena. O Mineirão é do povo mineiro, não é nem só do Cruzeiro. O Mineirão é estádio público, né? Do qual todos nós pagamos aí todas as nossas contas em dia, né? Porque se não pagar, todo mundo vem cortar, né, Adalto? As empresas não deixam passar nada. Aí, nós, meros mortais, sim. E por que nós, torcedores do Cruzeiro, tem que aceitar, falar, realmente o gramado do Mineirão não tem condições de jogo, então vamos pedir a diretoria para voltar para o Independência. Não, o Cruzeiro teve maior trabalho para fechar o contrato com o Mineirão, e agora o que a gente tem que exigir e tem que cobrar é o mínimo, que a Minas Arena deixe o Mineirão em condições de jogo. A gente, falando um pouco agora da temporada, a gente começou a temporada bem em questão do Campeonato Brasileiro, né? Daí para trás eu não quero nem lembrar do Mineiro para trás, eu quero fingir que nem existiu, viu, Adalto? Porque eu vou ser sincero para você, a gente estava com o técnico, né, comandando nosso time, preparando o time para o Campeonato Brasileiro, a diretoria em si, o torcedor não sabia, já sabendo que ele não ia ser o técnico do Campeonato Brasileiro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Para mim foi um erro assim, um dos maiores erros. Aí o Pepa veio nessa fogueira agora, iniciou o Campeonato Brasileiro bem, os primeiros jogos aí, o Cruzeiro mostrou muita coisa que muito time que tinha elenco aí muito melhor que o do Cruzeiro não conseguiu. E agora começou a cair, por quê? Porque o elenco do Cruzeiro não está preparado, né? A gente tem jogadores aí no elenco super limitados. É claro que a gente tem bons jogadores também, a gente tem jogadores aí que eu acho que em um futuro aí, como o Bruno Rodrigues, o Vital, esses caras aí, em um futuro próximo, né? O Cruzeiro vai conseguir uma renda muito boa com eles, que é o que a gente precisa também, né? Vamos ser sinceros, o Cruzeiro vai precisar se reestruturar financeiramente, precisar pagar a conta, então a gente vai precisar fazer vendas. E tomara que o Cruzeiro consiga renovar também com o Bruno Rodrigues, eu bato muito nessa tecla aqui todos os dias, porque não pode acontecer o que aconteceu com o Vitor Roque, né? A gente precisa desse dinheiro, tomara que a diretoria do Cruzeiro não cometa o mesmo erro. E agora, para esse jogo contra o São Paulo, resumindo aí, a gente está mal. O Cruzeiro não está bem para esse jogo. A gente se apega muito à camisa, ao trabalho. Eu confio um pouco no trabalho do Pepa ainda. Nem tanto como eu estava confiando no início, porque ele já começou a fazer algumas coisas que têm me incomodado bastante. Por exemplo, a teimosia com o Wesley. O Wesley não está bem e o Wesley tem que ficar no jogo. É uma necessidade do Wesley jogar, que eu não sei se tem alguma coisa no contrato do Wesley, que ele tem que jogar, que ele... Não sei, parece isso porque não tem condições. O Wesley no último jogo fez um dos piores jogos dele com a camisa do Cruzeiro e o Pepa me tira um zagueiro, que foi o Castan, e deixa o Wesley em campo. Daniel Júnior jogador jovem, um talento aí que a gente pode ter oportunidade aí de, além de usufruir do futebol dele, vender ele no futuro, e não é aproveitado porque o Wesley tem que jogar. Então, resumindo aí um pouco esse início de campeonato do Cruzeiro, o Cruzeiro oscilou, né? O Cruzeiro começou bem, agora está fazendo péssimos jogos, fez um péssimo jogo contra o Cuiabá,
É um péssimo, acho que foi um dos jogos mais horrorosos que eu vi do Cruzeiro, tá? E esse último jogo contra o Fortaleza também. Então, eu espero que o Cruzeiro faça um jogo como fez contra o Flamengo. Eu até falei isso com o Adalto ontem, que contra o Cuiabá o Cruzeiro tinha jogado muito, muito mal. A gente foi jogar contra o Flamengo, o Adalto, extremamente preocupado. Nós falamos, vamos voltar de lá com a sacola cheia. É o que a gente pensava aqui, que a gente ia tomar uma goleada lá. E chegou lá, os jogadores do Cruzeiro se transformaram e jogaram futebol. Que eu vou ser sincero, eu não entendo por que o Cruzeiro tem uma dedicação diferente. Era para ser o contrário, o Cruzeiro pegar um time mais fraco, o Cruzeiro se dedicar mais ainda, cara. O Cruzeiro aproveitar, né, que o time tem um elenco mais limitado e tal, e vencer o jogo com uma certa facilidade. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro quer jogar só contra os clubes maiores, como é o São Paulo. Espero que seja assim hoje lá do Independência. E vamos ver, né? Vamos ver. O Cruzeiro deixa essa dúvida para a gente, Adalto. O Cruzeiro deixa uma dúvida na cabeça do torcedor. A gente não sabe o que a gente pode esperar do Cruzeiro. Eu não sei o que eu espero do Cruzeiro hoje. Mais ou menos O, por aí. vou até trazer uma reflexão aqui, Vini. Não sei se é o mesmo. Eu também não tenho a propriedade para falar tanto do Cruzeiro, né? Pra deixar essa pergunta aí para você, a gente refletir junto. Esse time do Dorival, né, é um time de mais aproximação, né? O Rogério tinha um jeito de jogar, eu já vou te falar um pouco dele, mas por exemplo, o Caleri, apesar dele jogar muito sozinho no ataque, hoje a bola chega mais nele, ele consegue trabalhar mais com o time. O Rogério não, era balão nele e ele se vira para resolver o jogo, né? E se você pegar os jogos do São Paulo em 2022, tirando o Flamengo talvez, mesmo o Flamengo na Copa do Brasil, no Morumbi, o São Paulo finalizou 3 vezes mais que o Flamengo e acabou perdendo o jogo de 2-0, né? Mas se você pegar jogos contra times que jogam mais aberto contra o São Paulo em 2022, o São Paulo trouxe dificuldade, né? Você pega o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, no Morumbi, que foi 3-1. O São Paulo amassou o Palmeiras, cara. Assim, e não foi aquele jogo que você fala assim, o São Paulo foi pressionado. Então tava 3-0 e o Volpi tomou um peru no finalzinho do jogo. Volpi não, desculpa. O Jandrei. No finalzinho do jogo, e aí o Palmeiras levou o jogo pro Allianz e lá sim resolveu o jogo, né? Mas tem um ponto que assim, os times, não vou falar os times menores, mas os times que jogam em transição, quando vinham jogar no Morumbi, o São Paulo tem uma dificuldade gigantesca de jogar. Por quê? Porque o time de São Paulo não tem criatividade. Então a gente tem um meio de campo extremamente limitado, né? É o que eu te falei ontem, é um time extremamente aguerrido, é um time competitivo, isso não pode negar. Mesmo nos jogos que perde, geralmente corre muito, mas é um time que tem limitações técnicas. A gente não tem nenhum jogador diferenciado, talvez o único diferente que a gente tem é o Caleri, mas o Caleri muito mais também na força física, na garra, no jeito de jogar, do que esperar que ele pegue uma bola, drible 3, 4 jogadores e faça o gol. Mas a gente tem muita dificuldade, né? Então vou pegar alguns jogos aí que você falou, jogou mal contra o Cuiabá, jogou mal. Cara, enfim, a gente pegou o Goiás aqui no Morumbi esse ano. E o Goiás fez um bom jogo contra o São Paulo. E o que o Goiás fez? O Goiás não jogou. O Goiás veio aqui para não jogar. E o São Paulo, uma dificuldade gigantesca para furar a defesa do Goiás. Fez o gol aos 48 do segundo tempo, o gol do Beraldo de cabeça. Do Beraldo? O gol foi no fim. Não, o David que fez o gol, a bola rebateu, ele chutou praticamente dentro do gol. Eu não sei se o Cruzeiro tem essa mesma dificuldade, porque o São Paulo é um time de posse de bola. Se você pegar, o São Paulo jogou 11 vezes no campeonato esse ano, nenhum jogo São Paulo teve menos posse de bola. Mesmo jogos que jogou fora de casa, né? Contra o Palmeiras, por exemplo, São Paulo teve 61% de posse de bola contra 39% do Palmeiras. Mas o jogo foi 2-0 pro Palmeiras. Tem muita posse de bola para trás e pro lado, que é do que eu falo, né? Se você pega também, eu gosto bastante de números, por isso que eu falei um pouco do meu conteúdo, ele traz um pouco mais de embasamento pra gente tentar discutir isso
baseado um pouco mais não no estalar de dedo ou naquele negócio da visão, mas também trazer um pouco de embasamento. O São Paulo troca de passes geralmente por jogo de 600 a 800 passes. Dificilmente tem um jogo que faça menos que isso. Contra o Atlético, quarta-feira, por exemplo, foi um dos jogos que foi a menor. Foram 494, se não me engano. Então o São Paulo é um time de bastante posse de bola, mas é uma posse de bola burra, porque é a posse de bola que não dá em nada, tem pouca efetividade. Uma das grandes mudanças que tem no time do Dorival é a entrada do Gabriel Neves, que inclusive não joga hoje, né? Ele tá suspenso. Que é o cara que tenta a bola vertical, é o cara que tenta a bola no facão, é o cara que tenta alguma coisa diferente, não esse passe pro lado e para trás, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Nestor é um dos caras que irrita muita gente aqui por causa disso, porque assim, ele é um bom jogador, eu acho que ele tem potencial, inclusive, para jogar Europa e tal, mas ele precisa ter um pouco mais de ambição, cara, assim. Você pegar, quem vê o DVD dele, o gol que ele fez contra o Vasco, acha que ele é o Romário, porque ele dá um passe, ele dá um come pra dentro e dá uma paulada de direita, puta golaço. Mas você vai pegar que 90% das vezes ele vai tocar pro lado e pra trás, né? Então, o Alisson é um cara que me irrita muito desse jeito. Então, eu não sei aí no Cruzeiro se o Cruzeiro tem essa mesma dificuldade. Talvez saia pra jogar contra o Flamengo, que é um time que vai jogar de igual para igual, independente do lugar que ele tiver, o Cruzeiro tenha mais facilidade, porque o Cruzeiro retrai e aí talvez num contra-ataque consegue resolver o jogo. Diferente de jogar contra o Cuiabá, que vai jogar trancado o jogo inteiro, dando bicão pra cima, tentando acertar uma bola na cabeça do Davidson lá pra ganhar o jogo. Então, esse por exemplo, o Palmeiras, velho, aqui, se você pegar sei lá, 90% dos jogos do Palmeiras, você vai ver que o Palmeiras tenta amassar os caras nos primeiros 15 minutos. É uma pressão gigantesca que eles fazem pra tentar resolver o jogo. Não resolveu? Geralmente eles vão ganhar o jogo na bola parada. Bola no Gustavo Gomes, bola no Murilo, aquela bola batida no primeiro pau que alguém desvia. Cara, é um time extremamente encardido por conta disso. Então, assim, é uma reflexão que tem que ficar pro torcedor para entender, porque o São Paulo vem há anos tentando buscar, por exemplo, um camisa 10, que a gente talvez o último que a gente teve aqui foi o Ganso, pra você ter ideia, foi em 2013, 2014. A gente não tem mais nenhum, não tem esse, camisa esse 10. aí tá difícil. Esse Exato, tal eu do ia falar camisa isso. 10 não. Ninguém tem, né? Quem tem não solta, essa é a verdade também. Então, eu acho que essa dificuldade, talvez, que tenha de jogar dos times pequenos, passa por um pouco por essa análise, entendeu? Não sei se você concorda. Eu concordo. Eu acho que tem isso também. Mas eu sinto, na verdade, que quando é contra um clube maior, não sei se é pela visibilidade ou se é mesmo. Talvez seja o projeto do Cruzeiro, a gente não está lá dentro para saber, né? Mas eu vejo uma entrega maior, sabe? Mais vontade. Eu acho que esse é o questionamento maior do torcedor. Que quando o Cruzeiro vai jogar, por exemplo, igual jogou contra o Flamengo, a gente vê uma entrega completamente diferente. Os jogadores correm muito mais, se doam muito mais. Por isso que a gente tem essa cobrança. É claro que o Cruzeiro também tem essa deficiência no meio-campo, tá? O Cruzeiro sofre muito na criação quando o time joga mais retraído. O Cruzeiro tem essa dificuldade também, principalmente porque agora a gente tem um Vital que está armando muito bem. Ele arma muito bem o meio-campo, mas só também. Para armar, a gente tem ele. Se ele não estiver bem, o Cruzeiro passa muita dificuldade. O Cruzeiro que perdeu o Ramiro, perdeu o Richard aí também, nessa questão aí das casas de aposta. Uma pena, viu? Um excelente jogador, mas, né, realmente eu acho que ninguém deve aceitar esse tipo de coisa no seu time, né? O cara, infelizmente, né, gente, eu fico chateado, mas porque era um talento, era um cara que estava jogando muito bem, estava ajudando muito o Cruzeiro, mas para ser sincero, não dá para aceitar, né? O cara caiu em esquema de aposta aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não tem como. É uma coisa, esse negócio de aposta é bem complicado, né? Porque é uma coisa que eu acho que existe desde que mundo é mundo. Mas uma vez que isso é escancarado a todo mundo, não tem o que fazer. Não tem defesa, né, Vini? Esse que é o ponto, né? Acho que Aí, como diz o outro, aí já era. Ele perdeu a carreira à toa, por bobeira. E se você for olhar, o que eu fico mais doido é que se você for olhar o salário dos caras, o salário que eles recebem, aí eles
pô, velho, ganhar micharia, trocar a micharia por uma carreira, por tudo que o cara passou. Aqui em São Paulo teve uma repercussão muito grande, deve ter tido aí também, né? Que foi o caso do Bauerman, eu não sei se ele é mineiro, mas ele veio aí do América, né, pro Santos. E, cara, o cara jogou a carreira no lixo, talvez no melhor momento dele ali. É, por nada, né? Se enrolou aí à toa. E inclusive, eu escutei que ele tá pra ser negociado com algum time de fora aí. Ainda tá conseguindo se realocar, porque eu acho que é o que vai acontecer com a maioria desses jogadores aí que foram indiciados, né? É, mas eu acho que, assim, tem uma galera que tá até criando uma onda na internet aí, que todo mundo merece uma segunda chance e tal. Assim, eu acho que até pode acontecer, mas tem que ter uma punição muito, muito severa, sabe? Muito severa mesmo. Eu acho que também, às vezes, banir o cara do futebol, o cara, assim, a gente dá oportunidade para tanta gente errada, né? Tem tanto cara que faz merda tão grande aí que tem uma segunda chance. Eu acho que banir mesmo, tipo, o cara nunca mais vai poder jogar futebol na vida dele, eu acho até um pouco pesado demais. Acho que tem que ter uma punição severa e tem que ter pelo menos uma segunda chance. Agora, se o cara fizer de novo, aí esquece aí. A questão assim, a punição é fato, também acho que tem que ter. O ponto é se você é dirigente do time e você traz esse cara. Eu não traria, porque, É, cara, primeira bola que esse cara errar, a torcida vai encher a cabeça do cara, vai falar que, por mais que ele não faça mais, tipo, o cara errou uma bola. Eu não sei se você chegou a se repercutir aí em Minas, mas tem o Gabriel. Logo que saiu essas notícias, né? Uma aí começa. A internet hoje é muito louca também, né? A gente tá aqui numa plataforma e tal. A gente que. Eu faço muito mais por hobby isso daqui do que por trabalho, enfim. É uma coisa que eu me divirto de fazer. Fazia isso no meu dia a dia. A única coisa agora é que eu abro a câmera aqui e converso com um monte de gente nova, tal. É legal pra caramba. Mas tem muito louco também, né, cara? Os caras tem. que é. Tá cheio de juiz de internet aí. O cara que é machão pra caramba aqui. Na hora que você chega na frente dele, bate o pé e sai correndo igual um chihuahua. É, mas assim que saiu as notícias, o Gabriel Menino foi um dos caras acusados, né? E pelo tribunal da internet, não por ter sido indicado. Porque tem uma jogada que ele faz contra o Vasco, se não me engano. É, a bola sai e ele tenta inverter uma bola direto, assim, pra pegar, se não me engano, o Rony correndo do outro lado. E a bola sai pra lateral. E aí, mas ele errou muito, assim, tipo, o Rony Aham. tava, sei lá, 500 metros na frente, ele errou a bola. E aí os caras já falaram, tá vendo? Porque acho que tem uma parada lá, eu não manjo muito esse negócio de aposta, eu não mexo com isso. Mas os caras falam que tem, o cara errar, quem vai errar o primeiro lance, ou a bola que vai Tem sair, vai. isso. E aí os caras falaram, o Gabriel Menino fez de propósito e tal. E aí ele falou, fez de propósito, aí tem uma lance contra o Água Santa na final do Campeonato Paulista, que ele faz exatamente a mesma coisa e dá certo. Pra você ver o nível de loucura que a gente Aham. vai entrar, né? Então, você imagina você pegar um cara indiciado, que o cara foi julgado e culpado, e você colocar esse cara pra jogar no seu time. Eu acho um tiro no pé danado, porque você vai Muito trazer uma perigoso, né? pressão, né? Você vai trazer uma pressão que você não precisa pra dentro do. Tem que ser um jogador muito diferente. Por exemplo, eu não vou trazer o Barman pra jogar no São Paulo nunca. Sabendo que a primeira bola que ele errar, os caras vão falar, filho da puta, porque tá. Entendeu? Então, assim, É. é isso que eu acho que é o tipo, principalmente para time grande, time de Série A, eu acho bem difícil ter. É a mesma coisa do Cuca, né? O Cuca, cara, assim, a gente falar. Cara, falo isso, já falei isso várias vezes no canal aqui. Tecnicamente, vamos falar de bola, não tô falando do pacote dele, tá? A bola, o Cuca, cara, manja muito de futebol. Vou falar que o Cuca não manja de bola. Talvez é o melhor técnico brasileiro que entenda de futebol hoje no Brasil. Tem todo o pacote dele, ruim de gestão de grupo, aquele monte de coisa que a gente já conhece. E é essa questão que ele precisa resolver pessoal. Enquanto ele não resolver isso, aonde ele pingar, vai ter problema. Né? O Atlético Paranaense agora, eu fiz live com o pessoal do Palavra Atleticana essa semana. Eu nem sabia, ele é torcedor do Atlético Paranaense e ele sempre relutou muito em ser técnico do Atlético Paranaense por uma questão pessoal, que ele falou que é um emocional. O Cuca é bem emotivo, né? Você vê que ele explode no campo toda hora, cara. E ele, dessa vez, parece que ele tinha aceitado, mas ele falou que quer resolver primeiro com a família dele, se a família dele aceitaria,
e ele quer resolver o negócio lá na Suíça antes de voltar a treinar. E aí o Atlético, mas a diretoria do Atlético falou que a priori talvez aceitaria, se ele quisesse, aceitaria ter ele. A torcida do Atlético já caiu de pau em cima de todo mundo. Só que a diferença é que a diretoria do Atlético caga pros caras lá. A torcida fala, os caras falam, beleza, tá bom, sai fora e nós vamos colocar quem tem que colocar. Mas é o tipo, só pra complementar, acho que é só isso, né? Você tem aí essa pressão que você traz com você por que não precisa, né? E aí a gente, vamos ser sinceros, que dos jogadores que apareceram, nenhum é um fenômeno que foi ali indiciado. Então acho que é isso. Tem bons jogadores, mas, como diz o outro, nada demais também, né? Nada que vai resolver o problema de todo mundo. Uhum. Deixa eu dar uma passada no chat aqui, mandar um salve para todo mundo que tá chegando aqui, o Arley, o Carlos Henrique, o Fabiano, nosso parceiro Fabiano aí do canal Cabuloso Azul. Quem mais chegou aqui? A Mônica, o Jonatas, todo mundo que tá chegando aí. E foi o Arley que mandou aqui, deixa eu ver aqui. É o Arley, mandou aqui que o Cruzeiro tem desfalques importantes para hoje, né? Que é o Alisson e o Castan. Falando em desfalques, eu tô aqui com a última escalação dos dois times aí. Assim, o Cruzeiro tem realmente desfalques importantes. Eu acho que o Alisson nem tanto, porque ele não vinha sendo titular. Então eu acho que ele vai fazer falta, porque quando ele entra no segundo tempo, ele dá um gás completamente diferente no time. Mas o Castan realmente vai fazer muita falta, porque é o zagueiro mais seguro que a gente tem hoje. O zagueiro mais seguro que a gente tem hoje é o Castan. Ele é um cara, assim, que não é um primor de técnica, mas é aquele cara que é seguro. Ele faz o simples para o Cruzeiro poder ganhar o jogo. E é isso que a gente precisa. O Oliveira é aquele cara mais técnico, né, que sai bem a bola, que consegue dar aquele passe vencedor. Ele fez isso várias vezes já. Ele consegue, mesmo sendo um zagueiro, colocar o atacante na cara do gol. Mas de vez em quando ele quer dar um drible perto da área, quer inventar um passe diferente ali na zona de perigo ali atrás, e ele acaba entregando. Inclusive ele entregou no Clássico. Você falou foi do Arboleda, né, que chegou a entregar gols também. A gente tem um zagueiro aqui também com essa característica. De vez em quando ele é um bom zagueiro, é um bom jogador, mas às vezes quer inventar demais, não faz o simples, ou tem aquela desatenção. A gente brinca aqui que o TDAH dele é muito avançado. É muito avançado, e tem hora que ele dá umas cochiladas e o Cruzeiro acaba sofrendo gol. Mas, assim, nessa defesa do Cruzeiro hoje, eu acho que a gente nem chegou a falar ontem do Castan, mas é um desfalque, assim, para mim, muito importante, porque vocês têm um jogador aí que você vai falar sobre ele, né, que é o Calheri, que é o cara diferente, e vai pegar um zagueiro, eu não sei quem vai jogar, deve ser o Neres, né, o zagueiro Neres, despreparado, sem ritmo de jogo. E aí meu medo é esse, viu? Ser sincero, viu, Adalto? Vocês vão enfrentar o cara chato hoje, né? A gente falou um pouco, né, essa semana aí também dele. Cara, o Calheri é o jogador diferente desse time de São Paulo, né? Um jogador. Eu te falei ontem, hoje você vai ter o prazer de ver ele jogar dentro do campo. Depois você me fala se eu estiver mentindo aqui. Se eu só tô exagerando ou não. Mas o Calheri é um daqueles poucos jogadores que a gente tem a moda antiga, assim, um jogador que briga o jogo inteiro, um jogador que enche o saco do zagueiro e que joga o jogo, sabe? O cara que é chato, velho, de jogar. Quem jogou bola na vida um pouquinho, brincou um pouquinho na vida aí, sabe o que eu tô falando, que é aquele cara que a bola tá do outro lado do campo, ele tá te perturbando aqui, tá pisando no seu pé, tá empurrando a cabeça, tá te xingando. E o Calheri, cara, é bem chato, né? Tanto que, assim, né, eu já falei isso algumas vezes também, o Gomes, pra mim, é o melhor zagueiro que o Brasil tem hoje, o zagueiro do Palmeiras. Aí você falou do Arboleda aqui, é bom ressaltar, assim, o Arboleda é um bom zagueiro, tá? Não vou discutir aqui. Assim, contra o Palmeiras, e a gente tem um ponto importante contra ele. Eu falei isso, inclusive, no pós-jogo que eu fiz
São Paulo e Palmeiras. Não é a primeira vez que ele erra contra o Palmeiras. Não sei o quanto que isso daí repercutiu. Isso é coisa da bola também, né? Uhum. Ele tirou uma foto com a camisa do Palmeiras numas férias que ele teve e isso repercutiu de uma forma bem Eu ruim. tô, eu tô, eu tô aguardando a foto do Oliveira com a camisa do Atlético, então, viu? Porque nos clássicos, velho, todo clássico o cara falha contra o Atlético, é Mas impressionante. é o que eu falo, né, Vini? Assim, cara, principalmente para essa geração do São Paulo de 10 anos pra cá, eu tenho um sobrinho que tem 12 anos. Pô, que nem o Luciano, ele é fãzaço do Luciano. Ele acha o Luciano o melhor jogador do Sempre tem mundo. isso, né? A gente, ainda Cara, mais quando é é criança, da né, velho? idade, né? Só a única comparação que eu falo foi, cara, eu vi o Raí jogar na idade dele e ele tá vendo o Luciano. Dá dó, porque, cara, desculpa, assim, o Luciano não é ninguém na fila do pão, né? É. É o que a gente tem hoje. É, puta, eu levei ele pra corda ano passado na final da Sul-Americana. Cara, ficou deslumbrado e, pô, tomou aquele pau lá. Eu falei, cara, esse daí é o time que a gente tem. Infelizmente, é o que a gente tem. Mas o Arboleda, voltar a falar dele, né? Ele tem um histórico ali contra o Palmeiras ruim. Ele não é o perfil dele. Ele é um bom jogador. Talvez um dos melhores zagueiros que tem no Brasil, tá? Ele é seguro, um cara que não brinca, muito bom de bola aérea. Apesar que vocês vão ver o Beraldo jogar hoje também, é um cara que depois você me fala também. Cara, assim, ele tem 19 anos, mas parece que ele tem 40 pela, pelo tempo de bola e pela qualidade que ele tem no campo. Assim, você vai ver que é um zagueiro extremamente seguro e com muita qualidade técnica. Mas, cara, contra o Palmeiras, o Arboleda não é a primeira vez que ele erra, ele já errou em outros jogos contra final do Campeonato Paulista. Ele conseguiu tomar um gol do Rony de cabeça. O Rony tem 1,5 m, ele tem quase 2 metros de altura. Mas não pode tomar. O Rony entrou na cintura dele e fez o gol. Então, cara, eu não sei, assim, deve ter algum ponto ali contra o Palmeiras que a gente precisa entender do Arboleda, que deve ser o caso do Oliveira aí com o Atlético. Porque tem jogadores que são jogadores, é o que eu falei, né? Tem jogador que é jogador grande, velho. Tipo, jogador que joga clássico, jogador que ganha título. A gente falou um pouco disso ontem, né? Eu Uhum. falei um pouco do Rato aqui, quando o Rato chegou no São Paulo. O Rato fez 2 jogos aqui contra o, sei lá, Catanduvense e a Ferroviária. E a torcida do São Paulo achou que a gente tinha trazido o Messi. Porque, irmão, desculpa, o Rato não é ninguém, velho. O Rato É. caiu com o Atlético de Goianiense no ano passado. E a gente se apequenou aqui a ponto de se conformar com contratações desse nível. E o cara que não vem ganhando pouco, ele veio ganhando 300 mil reais. E o Rato, há 2 anos atrás, de desistir de ser jogador de futebol. Só pra gente ter ideia do tamanho que o como o São Paulo se apequenou nos últimos anos, né? E aí essa geração aí que eu falei do meu sobrinho vem, cara, enfrentando esse tipo de coisa. Tipo, o Luciano acha que é craque, porque o Luciano aqui, velho, assim, é um inferno pro técnico que treina ele, porque se ele joga, a torcida xinga ele. Se ele tá no banco, a torcida pede ele. E ele Nossa. joga pra torcida totalmente. Tipo, cara, bola tá 3 metros dele, ele não vai chegar, ele dá o carrinho pra torcida gritar o nome dele, cara. É aquele jogador Não que gosta de sei. aparecer, tá? Aham. Mas, mano, desculpa, assim, o Luciano não tá, talvez, na lista dos 500 maiores jogadores da história do São Paulo que eu vi jogar. Você imagina meu sogro, meu pai, os caras falam assim, ah, mano, você é louco, não vamos nem falar do Luciano aqui. O Luciano ganhou um título no São Paulo, né? E um título que ele saiu do banco contra o Palmeiras, porque ele não jogou aquele jogo, ele saiu do banco contra o Palmeiras. E a torcida do São Paulo idolatra ele. Infelizmente é o São Paulo de hoje. Ai, ai. A gente fala, comenta assim sobre jogador assim. Você chegou a falar ontem do Rafael, que está em uma boa fase aí no São Paulo, né? É um jogador assim que para mim tinha tudo para assumir. Eu já até cheguei a falar sobre isso também, que ele tinha tudo para assumir o gol do Cruzeiro. A torcida contava com isso, acho que a diretoria contava com isso, todo mundo estava esperando que esse momento ia chegar. O dia que o Fábio parar, a gente já tem um goleiro fixo, aquele cara para trazer segurança para o time quando o time estiver em campo, até mesmo em uma decisão, porque no maior clássico da história aqui, para mim,
O Rafael fechou o gol e passou uma segurança impressionante. Naquela época ele era novinho, se eu não me engano ele tinha 18 para 19 anos, era menino ainda e mostrou uma maturidade impressionante naquele jogo. Mas, por ironia do destino, né, resolveu jogar no rival, né, e matou a carreira. O que matou a carreira dele aqui no Cruzeiro, aí ninguém queria ver ele mais, nem pintado de azul aqui mais. E ele agora, como goleiro do São Paulo, você podia falar um pouquinho aí do destaque aí do São Paulo? Você chegou a comentar que é o Rafael, e o Rafael tem feito bons jogos aí, né? Verdade. O Rafael é uma grata surpresa, viu, Vini? Assim, eu fui bastante crítico à vinda do Rafael, não pela qualidade técnica, porque não conhecia, mas por conta de ser uma posição que São Paulo já tinha dois goleiros, né? E eu comentei também com você aí, a gente tem um goleiro na base chamado Leandro, que jogou a Taça São Paulo esse ano. Ele é seleção de base aí, né, todas as categorias. Para mim vai ser um grande goleiro do futebol brasileiro. Tem bastante perfil de goleiro que vai jogar na Europa, enfim. Cara, assim, talvez não teria necessidade da contratação de um goleiro. Bom, porém eu acho que teve ali uma questão contratual, que ele veio sem custo, o Rogério pediu, né? E ele chegou no Morumbi e eu critiquei muito por conta do momento financeiro do São Paulo. Se você não tem dinheiro, né? Uma das reclamações da diretoria é que o São Paulo tem uma dívida muito grande e que não consegue honrar com os compromissos, você não vai fazer mais dívida, né? Você tem dois goleiros, você tem o Felipe Alves e o Jandrei. São bons goleiros? Não são. Mas é o que a gente tinha e tem um moleque promissor da base que você poderia subir ele. Tem o Young também, que é um outro goleiro que vem da base, mas eu achei ele com um potencial menor. Apesar de ter 2 metros e pouco de altura, é um goleiro que tem menos agilidade que o Leandro e menos qualidade, principalmente com a bola nos pés. Bom, o Rafael chegou, foi titular em todos os jogos, é o único jogador que jogou todas as partidas, por isso que para mim ele é o destaque, por conta que o Caleri ficou fora durante um bom tempo esse ano, né? Ele teve uma contusão grave aí no meio do Campeonato Paulista. Inclusive saíram notícias que ele teria que fazer cirurgia, ficaria 6 meses fora, mas aí ele procurou um tratamento fora, um tratamento alternativo, e conseguiu se recuperar. Em um mês ele estava jogando de novo, pra você ver a bagunça que é o DM de São Paulo. Enfim, o Rafael para mim é o grande destaque do ano do São Paulo, sim, né? Eu falei para você. Eu acho que o goleiro tem 2 pontos que são importantes. O primeiro é a regularidade, né? O goleiro que não toma gol bobo, o goleiro que é seguro, e o Rafael tem sido assim, né? Ele jogou 33 jogos esse ano. Comentei com você, acho que o único peru que a gente pode falar que ele tomou foi aquele gol contra o Grêmio, que o Reinaldo chutou a bola rasteira. Foi forte, mas é a bola que fundamento de goleiro ali, ele teria que ter pego, porque a bola foi em cima dele, acabou passando no meio das pernas. É o único frango que ele tomou em 33 jogos. O Rafael, se não me engano, ainda ele é é o goleiro menos vazado em 2023 da Série A, né? Acho que o Cruzeiro tem o mesmo número de gols sofridos, só que com muito menos jogos. Então, em média de gols, o Rafael é o goleiro menos vazado do Brasil até esse momento. E ele, cara, e o outro ponto é goleiro que ganha jogo, né? Que é difícil hoje no Brasil também. Você pega, por exemplo, o Everton, que é um grande goleiro no Palmeiras, mas ele é um goleiro regular, que você também não vê ele tomar peru e tal, mas você não vê ele fazer também defesas espetaculares, que fala assim, ah, não, o Everton ganhou o jogo. É difícil apontar o Palmeiras ter ganhado um jogo com o goleiro. Diferente do Rafael, que ganhou alguns jogos aqui no Morumbi já. Jogo contra o América, jogo contra o Vasco, jogo contra o Goiás, jogo contra o Tigre na Argentina, que o São Paulo venceu, mas poderia ter saído derrotado se não fosse o Rafael. Eu comentei ontem, né, para vocês aí, que tem o vizinho de vocês aí, que é o América, né, que foi o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou de 3-0. Quem vê os números do jogo vai falar, nossa, mas o São Paulo amassou o América. Uma mentira, porque o América poderia ter ganhado esse jogo. O São Paulo virou o jogo ganhando de 1-0. O Everaldo perdeu um gol na cara do Rafael. O Rafael fez uma defesa milagrosa. O Mateuzinho perdeu um gol de cabeça, aquele cabeça pro chão, o Rafael pegou. E o Aloysio saiu na frente dele no começo do segundo tempo e ele cresceu em cima do Aloysio. E o São Paulo manteve 1-0 e aí fez 2 gols depois no final do jogo, vencendo o jogo por 3-0. Ele vem feito a temporada, cara, assim, não
não temos o que falar aqui do Rafael. Ele tem sido um grande goleiro aqui. E pra mim o maior destaque da temporada, não só por ter atuado mais que o Caleri, né? O Caleri que também foi fazendo uma temporada aí muito boa. Tem outros destaques aqui, cara. O Beraldo é um achado enorme, né? Um zagueiro com muita qualidade. O Caio Paulista, surpreendentemente também, que não é lateral, não é ponta, não é nada, mas tá jogando bem aqui. Tem feito o campeonato também, tem feito bons jogos. É um cara muito voluntarioso, assim. É que a torcida do São Paulo é crítica, quer que acha que é o Serginho. Nós não temos mais o Serginho, o Júnior, o Leonardo, que jogaram aqui. É o nosso mal aqui no Cruzeiro também, sabe? Então a gente compara com a régua lá em cima. O Caio Paulista é extremamente limitado, cara, assim, mas ele, é o que eu falei, ele pegou o Arthur, que hoje talvez é um dos melhores pontas que tem no Brasil, que joga no Palmeiras. Pô, não fez nada contra o São Paulo. Pegou na bola e jogou do lado do Caio o jogo inteiro. Né? Eu sempre cito o jogo do Vasco, porque o São Paulo e Vasco foi talvez o melhor jogo do São Paulo aqui no Morumbi. Foi 4-2, o jogo foi um jogão. Eu ainda acho que o Vasco não vai cair, cara. Não tem um time tão ruim assim pra estar no Z4. Deve ter alguma coisa, alguma merda lá dentro do vestiário que com a saída do Barbieri pode ser que se resolva. E o Vasco tem 2 pontos que são bem rápidos, que é o Figueiredo e o Peck. Apesar de os caras não estarem bem no campeonato, são caras que correm muito. E, pô, o Caio tomou um suador do Peck, velho, mas ele segurou o jogo inteiro, assim. Fez um jogo contra o Tolima que ele fez 2 gols e deu uma assistência. Quer dizer, pô, nós estamos falando do Caio Paulista, cara. E a gente tem que dar o braço a torcer, sabe? Tipo, é um cara que tem feito uma boa temporada. Você pega alguns caras aí, alguns youtubers do São Paulo, que os caras metem o pau pra cacete no cara, tipo, como se ele fosse o pior lateral do mundo. Não é o melhor, mas também não temos o pior lateral. E temos que reconhecer que o cara tá feito uma boa temporada. E nos jogos grandes ele tem aparecido. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o São Paulo perdeu, ele foi um dos melhores em campo. Então é um cara também que eu destaco aqui. Mas o Rafael, com certeza, sem nenhuma dúvida, é o maior destaque da temporada esse ano. Aqui você falou aí dessa divergência entre torcida e jogador. Aqui o apelido é o tal do bagre, né? Ah, esse aqui joga muito, esse aqui é bom. Ah, não, esse aqui é bagre. Tem muita essa divisão aqui, principalmente na internet, mas infelizmente o que passa na internet acaba refletindo nas Ah, ruas, no estádio também, né? Então você chega lá no estádio, você já vê, o cara tá entrando em campo e fala, ah, aquele ali é bagre demais, aquilo ali não joga nada. Oh, nossa senhora, isso aí faz uma raiva, porque tá, tem jogador que realmente é bagre, né? Mas também não precisa ficar execrando o cara também, né? Falar, não, esse cara é um lixo, tem que ter um mínimo de respeito também com o o jogador, né? que, o que eu acho, só, Vini, assim, de novo, né? Eu não critico o trabalho de ninguém, não. Eu acho que cada um faz. Cara, os caras são extremamente famosos aqui. Não estamos falando o Barolo, por exemplo, que é um cara que tem 500 mil seguidores. O velho tem mais de 100 mil seguidores também. É um cara bem caricato aqui na torcida do São Paulo, porque ele xinga muito, né? Chama os caras de tudo quanto é nome e tal. Cara, eu, assim, o velho, principalmente, eu acho que é mais humor do que comentário, efetivamente. Algumas coisas que ele fala faz sentido, mas a grande maioria eu nem tenho muita paciência de ouvir, não. Agora, o Barolo, cara, assim, ele é do meio jornalístico, né? Então, assim, me estranha muito ele ter o mesmo tipo de argumento toda hora, sabe? Tipo, cara, Sei. o Caio, por exemplo, que eu tô falando aqui, né? Aham. Cara, você fala assim, Dalton, você vai ter, você é o presidente de São Paulo agora e você vai convocar o Caio. Não vou contratar o Caio Paulista nunca, cara. Nunca. Mas a gente tem que dar o braço. Como o Dorival, velho. Eu falei do Dorival pra caramba. Que foi, cara, eu não gosto do Dorival. Acho o Dorival um entregador de colete. Ele não vai fazer. Sim, ele faz o básico bem? Faz. Mas o time do São Paulo é ruim. Então, assim, o que o Dorival vai acrescentar? Essa questão aí do Dorival é engraçado porque aqui, pro torcedor do Cruzeiro principalmente, ele foi cogitado várias vezes e, nossa senhora, muito bem visto. Até que para mim, não, assim, eu acho ele um bom técnico e só, mas não é aquele cara, para mim, pelo menos, você pensar nele assim a longo prazo, sabe? Às vezes, agora com o São Paulo, ele consegue, porque eu vejo o elenco do São Paulo, o São Paulo tem um bom elenco, né? Vini, assim, eu não posso falar que é bom. Eu acho razoável. Mas bom não. Eu acho que assim, é um elenco de meio de tabela. Não é mais que isso.
de 10º a 8º lugar ali é que eu imagino que alguém consiga extrair. Qualquer coisa que ele consiga acima disso é muito mérito do Dorival. Eu tenho que ressaltar isso. O que eu tenho de visão do Dorival, tá? A leitura minha do Dorival. O Dorival tem bons trabalhos com bons times. Né? Ele tem aquele bom trabalho do time do Santos, que era aquele time do Neymar, do Ganso. Colocasse eu, você lá, eu acho que nós ia ganhar a mesma coisa. Tá? Ganhou com o Flamengo? Ganhou. Aí todo mundo vai falar, porra, mas teve um monte de cara que passou lá e não deu certo. Né? A gente falou disso ontem também. Eu tava na live ontem com a galera da Irmandade Tricolor aí, mandar um abraço pro Igor também. Cara, né, não sei se você jogou bola na Várzea, assim, mas, cara, tem aqui em São Paulo, principalmente, a gente tinha... Tem vezes que quem jogou bola, os caras falam, não, vamos jogar um festival ali em tal lugar lá. Pega um catado de cara que joga bola, os caras que jogam, boleirão, que joga bola. Nunca jogamos junto, mas coloca pra jogar, vai jogar, porque os caras, todo mundo sabe jogar. Cara, você joga do quê? Eu gostava de jogar salão, né? Você joga de fixo, o cara joga de pivô, tem os dois alas, beleza. Vai dar Você certo de pegar todo 4 jeito, caras né? que sabem jogar bola, que não se conhecem, os caras vão jogar. Mano. Porque os caras é boleiro, entendeu? Só que os caras vão jogar do jeito deles. Não adianta vir nego buzinar na orelha. Pra mim, esse é o time do Flamengo, velho. O Flamengo é isso. É um monte de boleirão. Os caras jogam bola pra caralho. Não tem o que discutir. Se os caras acordar de manhã e falar, nós vamos jogar bola, aí é difícil ganhar dos caras. Só que, cara, assim, é o jeito deles. E aí você vai lá e trouxeram tentaram implantar o jeito europeu de fazer. Os caras não vão aceitar. Mano, o Gabigol bateu na Europa e voltou. Você acha que ele voltou porque ele é ruim? É porque ele não treina, velho, direito. Ele não faz o que o técnico pede. Você entendeu? Então, assim, o Neymar, velho, é que o Neymar tem um poder. Cara, ele tem uma habilidade dentro do escopo dele, do jeito de jogar a bola dele, que é muito fora do comum. Mas você pega o próprio Neymar, cara, na seleção, ele não tem nenhum tipo de obediência técnica, velho. Entendeu? Então, assim, se você passa pelo time do Flamengo, você pega Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Pedro. Cara, todo mundo bateu na Europa e voltou. Então, não adianta você trazer técnico. Eu acho difícil São Paulo ele fazer esse time jogar. O único jeito dele fazer jogar é se ele começar a limpar os caras. Porque esse estilo de cara aí que tá lá, o Gabigol não vai voltar, velho, pra acompanhar o lateral. O Arrascaeta não vai fazer isso. O Everton Ribeiro não vai fazer isso. Aí você pega, né, um português que tava lá, o cara tenta inventar o Everton Ribeiro de lateral. Irmão, o Everton Ribeiro foi lateral no Corinthians, no início da carreira. Hoje ele já não... Naquela época ele já não era rápido, você imagina agora no futebol de hoje. Então assim, o Dorival chegou lá, o que ele fez? Entregou o colete pra todo mundo, falou, joga cada um aqui na sua posição, né? Fica todo mundo bonitinho aqui. Ele organiza o time, isso é fato. É um time muito organizado. O São Paulo do Rogério era um time desorganizado. O time do Dorival não, é um time organizado. Você olha as linhas, elas ficam muito bem postadas. Você olha do Morumbi, é muito claro. Assim, você vê a linha de 4, os dois volantes dando combate na frente da zaga, a linha de 3 que joga atrás do Caleri, e o Caleri próximo dessa linha, não é aquela... O Caleri fica lá na frente e o Beraldo dando bicão aqui atrás. Então, essa leitura do Dorival, cara, eu concordo, assim. Agora, será que o Dorival pegaria aquele time do Santos que o Cuca levou na final da Libertadores? Essa é a minha reflexão, entendeu? Será que ele vai fazer esse time do São Paulo aqui campeão de alguma coisa? Eu acho difícil, mas se ele conseguir, eu começo a dar o braço a torcer. Eu acho que é isso, assim. Quando o cara consegue pegar um time ruim e extrair resultado desse time, eu acho que... O Cuca eu acho que é um desses caras. O Cuca fez vários times jogarem bola sem material humano. Né? Ele fez Palmeiras em 14, não que fosse ruim, mas perto desse time de hoje era 1000 vezes pior. Aquele time do Santos é o maior exemplo que tem, cara. O Santos era horrível. O Marinho deve metade do salário dele, do que ele ganhou na vida, pro Cuca, porque ele fez aquela Libertadores que ele ganhou lá o Rei da América e ganha no Flamengo lá, ganhava, né? Até semana passada, 800 mil por mês. Graças a esse campeonato que ele fez. Então, assim, é esse tipo de reflexão. Mas vou te falar, cara, assim, dado agora os resultados, né? Que também engenheiro de obra pronta é fácil falar. Dado os resultados, o São Paulo acertou. E até porque, se você olhar no mercado, quem que você traria? Tá difícil, né? O mercado tá difícil para... Eu acho que tá começando uma carência no futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro, de muitos setores, viu? Tanto técnico,
meia principalmente, laterais, lateral esquerdo. Se eu for olhar, até a seleção brasileira tem dificuldade com o lateral esquerdo. Tem algumas coisas aí. Eu acho que o futebol está perdendo um pouco de força, principalmente com os mais jovens, né? Antigamente, todo menino queria ser jogador de futebol, acordava cedo, ia para o campo da sua cidade para poder jogar a bola. Hoje em dia não tem isso, não. Os meninos tá só no celular mesmo, só no joguinho, É, no celular a e safra, a safra é ruim, né? A a gente tem uma safra é safra ruim. ruim. É, infelizmente, se você pegar, não é só a gente tem problema nas laterais, a gente tem problema no meio de campo, né? A gente não tem, é o que a gente falou, não tem um camisa 10 no Brasil hoje. Brasileiro que joga. A E a gente fala torcida no do 10, Cruzeiro quer, tá? Quer de todo jeito que o mas, Cruzeiro mas, mas- contrate. mas quem que a gente vai trazer? Geralmente ou ele vem de fora, né? Ou você vai trazer um ex-jogador. Quem que a gente tem de 10 no Brasil jogando? O Ganso, que joga no time do Diniz, né? Um esquema diferente ali e tal. O Renato Augusto no Corinthians, que joga um jogo fica 10 fora, sempre se machuca. Não tem, cara. O resto é tudo estrangeiro. Quando eu fiz a live com o americano aí, com o Botelho, eu falei pra ele, cara, eu queria o Benítez de volta. Com toda a desgraça que tem aí, que a gente sabe que ele não joga, que ele não treina, que não sei o quê. Ele é melhor que muito cara que tem aqui, velho. Não tem, a gente tem uma escassez muito grande. Agora, também, eu acho que tem um trabalho de pesquisa que os times têm que fazer, ô Vini, que não é possível que na América do Sul inteira não tenha um camisa 10, velho. É, Porque o com Fortaleza acha os certeza, caras, velho. com certeza tem, né? Exato, então assim, o Fortaleza acha uns caras que a gente nunca viu jogar na vida. O Botafogo achou uns caras. Esse Eduardo que veio pro Botafogo, eu nunca tinha ouvido falar nele, mano. Não conhecia. O Cruzeiro agora tá começando a olhar mais pro mercado de fora, né? Sul-americano, olha ali, faz consulta. Mas durante muito tempo o Cruzeiro ficou muito fixo aqui no Brasil. E a torcida cobra direto, contrata um cara da Argentina ou um uruguaio e tal. Mas o Cruzeiro sempre busca o recurso aqui no Brasil e, infelizmente, vamos ser sinceros, né? Aqui no Brasil, a gente tem meias no máximo, aquele meia muito criativo, né? E ponto. Agora, o cara de armação mesmo, para mim, o Vital, para mim é uma surpresa, porque Ele foi escorraçado aqui, viu? não, mas aqui ele tá fazendo uma função diferente, porque parece que a dele aí era mais aquele cara meio atacante mesmo, sabe? Mas jogava mais aberto. Isso. Agora aqui não, o Pepa pegou, centralizou ele, colocou ele para jogar de uma forma diferente. Ele mesmo fala que ele tá gostando muito e tá aprendendo muito com essa nova forma de jogar que o Pepa pediu para ele fazer. Essa função que é difícil de fazer, eu sei que principalmente quando você tem dois centroavantes, como o Cruzeiro tem, que erra muitos gols, né? O cara cria, ele arma a jogada, consegue pegar a bola ali, receber dos volantes ali, entregar ela limpinha pro atacante, só que o atacante pega, não consegue cravar de jeito nenhum. A maior deficiência do Cruzeiro hoje são os dois centroavantes, porque o Cruzeiro sempre inicia com o Gilberto, e o Gilberto começa a errar os gols. Aí substitui. Entra o Dourado. Aí o Dourado continua errando os gols. Parece uma sequência de DVD que não para, cara. Não para, não. E, tipo assim, eu acho que o E o Vitor problema... Roque fazendo gol no Atlético. Pois é. E a gente aqui... eu vou falar para você, viu? A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente, eu tomo muito cuidado, principalmente eu que estou começando agora. Meu canal tem pouco tempo. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu tenho vontade de falar umas coisas assim que as coisas são tão claras, velho. Tipo, o Vitor Roque ter saído do jeito que ele saiu, pra mim, foi um amadorismo tão grande, velho. Nossa, assim, as diretorias passadas, não dá pra fazer um comparativo. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim, ô Adalto, o pessoal aqui do Cruzeiro fala, mas aí você prefere, então,
os diretores passados do Cruzeiro que roubaram o clube. Gente, esquece esses caras, velho. Eles não são comparativos pra nada, velho. A gente tem que fingir que esquece eles. Tipo assim, é claro que a gente não pode querer à frente do Cruzeiro outra vez caras como esses. Mas a gente também não pode pegar o de agora e comparar com eles, porque senão vai ficar muito vaga essa comparação, velho. Não é porque você teve uma gestão ruim que aqui agora tá aí, ela é a perfeita, né? Tem que ficar. Cara, assim, assim, o Vitor Roque, o Vini, eu vou falar o cara que tá de fora aqui, que não é torcedor do Cruzeiro. Cara, é uma das maiores cagadas da história do Cruzeiro, velho. Desculpa falar, mas essa é uma cagada enorme, independente da diretoria que tá aí, assim. É o que você falou ontem, né? Que pagou 16 milhões no Wesley e vendeu o Vitor Roque por 20. Cara, isso é a mesma coisa de você comprar um Fusca e vender uma Ferrari por Ai, 4 ai. milhões de diferença. Essa é a história do Vitor Roque. O É, Vitor Roque vai ser grandão, velho. Eu acho muito difícil ele não ser grandão. Você até falou da questão da cabeça dele, né, tal, que ele tem, talvez é mal assessorado pelos empresários, enfim. Mas, cara, falando de bola, bola ele tem é, muita. eu acho que é um dos maiores talentos que saíram aí nos últimos 10 anos. Depois do Neymar, talvez eu acho que é o cara que... Posso estar errado, mas eu acho que o Uhum. Vitor Roque vai jogar muita bola, velho. Pelo menos todas as vezes que eu vi esse moleque jogar, ele joga muito, velho. E desculpa aí, você pega a escalação do Cruzeiro, vocês têm o Gilberto e o Dourado, mano. É foda, viu? Não dá. Aqui, falando em craque, já que você falou em craque, o pessoal aqui tem uma rincha aqui gigantesca com o Nicão. Esse veste a camisa 10 do Cruzeiro hoje, camisa linda e pesada. Pra mim é loucura o Nicão vestir a camisa 10 do Cruzeiro, mas tem gente que concorda e acha legal. Como que foi o Nicão aí, Adalto, aí no São Paulo? Ah, Nicão é só mais uma das cagadas, né, dessa diretoria de São Paulo, aí, porque ele não jogou praticamente aqui. Aí, cara, assim, a alegação que veio pra imprensa, né? Porque essa alegação é que vem pra imprensa. Que a família dele não se adaptou a São Paulo. Aí a família dele acho que não tá se adaptando a lugar nenhum, porque se em Minas também ele não tá jogando, vai colocar de novo a culpa na esposa, O porque. problema é que eles é daqui, né? Aí que é Exato. complicado, né? Aí não tem muita desculpa mais, né? Cara, assim, São Paulo cai em alguns cantos do vigário aqui, viu, o Vini? E acho que essa aí ele repassou a bomba pro Cruzeiro, porque ele é do São Paulo, ele tá emprestado aí, se não me engano, né? Aham. Cara, se a gente vamos pegar o contexto da contratação, né? Eu vou usar um outro cara que foi como exemplo aqui também, que esse foi pior, porque o Nicão ainda, vamos ver se ele pinga alguma coisa em algum lugar, mas o Pablo fez uma temporada espetacular no Atlético Paranaense. Todo mundo queria o Pablo. Flamengo, Palmeiras, aí o São Paulo, e por azar talvez, nossa, o vô do Pablo é São Paulino, queria que ele jogasse São Paulo. E aí ele acabou fechando São Paulo. O Pablo, que até a contratação do Galopo era a maior contratação da história do São Paulo. E o Pablo não jogou nada aqui no São Paulo. Até fui falar, cara, assim, a torcida do Atlético gosta muito do Pablo e do Nicão. Que os cara não acreditam que o Nicão não é aproveitado, não foi aproveitado no São Paulo. O Nicão que até tem entrevista dele falando sobre isso, que ele teve problema com álcool no passado e tal. Mas ele se curou e aí ele fez boas temporadas pelo Atlético. Mas, cara, vamos pegar o contexto do Atlético Paranaense, né? O São Paulo contratou o Pablo. Quem estourou foi o Rony. São Paulo contratou o Nicão. Quem estourou foi o Bruno Guimarães. Então, assim, nós caímos no ponto É. de vigário, entendeu? Porque quem jogava bola saiu, tá na Europa. Mano. O Lodge, o Bruno Guimarães, o Nicão tá aqui. Você entendeu? O Pablo não deu nada e o Rony estourou no Palmeiras. Então, será que era o Pablo? Não, se ele recebe 500 bolas por jogo, dele vai fazer gol. É. Mas, assim, quantos gols ele perde, entendeu? Cara, o Pablo ele perdeu um gol que o São Paulo perdeu uma Libertadores. Não perdeu a Libertadores, né? Mas a primeira Libertadores que o Palmeiras foi campeão. Ele teve a bola do jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Cara a cara com o Everton, ele isolou no Allianz. Era o gol da classificação do São Paulo. Então, assim, cara, eu acho que o Nicão é mais uma das mentiras que o futebol
colocou, ou então tem algum jeito de fazer ele jogar que só lá no Atlético os caras faziam para que ele jogasse. Aqui em São Paulo, nada, cara, não jogou nada. Geralmente ele ficava no banco, sabe? Deve ter feito 1 ou 2 gols aí na passagem que teve no São Paulo. Jogou pouquíssimos jogos como titular. Tem um ponto importante também, né? Quem treinava ele aqui é o Rogério, e o biotipo do Nicão não é o biotipo que o Rogério gosta Ah, pro tá futebol. longe. Tá longe, Ele, viu? ele é pesado, é o cara que não corre, né? É um cara que tem um bom arremate de fora da área ali, um cara que tem bastante força física, mas que, cara, você pegar o GPS dele lá, ele deve correr metade do que o Igor Gomes corre, pelo menos. Então, você pegar o Igor Gomes agora aí, o jogo vai começar amanhã, ele já tá correndo, mas só corre também. Só Feliz corre. aí, como tomara que fique aí no Atlético durante muito tempo, inclusive. Mas você pega o Patrick, por exemplo, que foi pro Atlético, que também tem um pouco desse biotipo, tinha bastante oportunidade com o Rogério. Então, assim, cara, eu acho que não encaixou aqui, né? Mas é fato que também eu não sei se ele é jogador pra jogar no Cruzeiro, no São Paulo, né? A É um camisa jogador. pesa, né? Eu acho que sim. Eu acho Ainda que sim. deram a 10 pro cara e acaba com o cara. Mas ele não jogou nada aí. Nada, 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 nada. Não, ele Não fez teve nenhuma sequência. o primeiro jogo, ele fez um bom jogo, se eu não me engano, ele até fez gol e tal. Aí nós falamos, pô, agora nós arrumamos um No camisa Campeonato desse. Mineiro, né? É, Aí. ele jogou bem e tal, aí todo mundo falou, nossa e tal, mas só que aí começou aquela lentidão, parece que o cara entra em campo com preguiça, eu não sei o que o Nicão arruma não. O Arley tá falando aqui, ó, aproveita que o Nicão é de São Paulo e já devolve ele de uma vez. Fica aí, Arley. Aproveita, real, Adalto, aproveita que você está vindo pra cá, o jogo e tal, você já leva ele no mesmo voo de volta. Eu acho que a gente pode até pensar aí, ó, em alguma coisa. Deixa o Nicão aí, a gente traz alguém aí de volta para não. Eu prefiro. Ah, tá. Mas não vai me Sim. dar o Dourado e o Gilberto, hein, pelo amor de Deus. Não, eu vou te mandar o Dourado, você vai ver. Como que você vai ficar feliz? Nossa Senhora. O É, Dourado tem quantos anos também? Tem uns 500, né? ele tá. Diz que Ele ele e o bate bem Gilberto. pênalti. Você não tá precisando de batedor de pênalti aí, Ah, a não. gente tinha o Reinaldo aqui, mandou embora, velho. Não quero Dourado, não. Então, deixa pra lá. Aqui diz que o cara bate bem pênalti, mas quando tem pênalti aqui, não é ele que cobra Isso também, daí é não. um absurdo também, né, velho? Os caras falaram que né, o Reinaldo tinha. O Reinaldo. Ele é talvez um dos melhores batedores de pênalti que tem no Brasil, é o Reinaldo. Mas desculpa, velho. Você pagar R$ 500.000 pro cara bater pênalti, mano. Sem sentido nenhum, né? Ah, Me você é louco. O ajuda Reinaldo aí. não consegue apoiar, não conseguia marcar mais. Ele fez. O Reinaldo também é outro jogador, assim, é um jogador mediano, né? Mediano pra baixo, assim. Jogou muito tempo aqui no São Paulo. Também não ganhou nada, velho. Ganhou um Campeonato Paulista. Que eu acho que na vida inteira dele, o único título que ele ganhou foi o Campeonato Paulista. Agora ele ganhou o Campeonato Gaúcho lá também, né? No Sul. Mas não dá pra manter, né? O cara simplesmente por conta de ser um bom batedor de pênalti. Extremamente. Cara, é medíocre você ter um jogador. Se o cara pudesse entrar, bater o pênalti e sair, eu concordo, mas. Não, você ter o cara no elenco porque o cara bate pênalti, tá Aí, louco. pelo amor de Deus, né? Aqui, é outro jogador aqui que a torcida do Cruzeiro, nossa senhora, abriu a janela de transferência, Pato é especulado no Cruzeiro, é um tanto de notícia daqui e dali. O Pato não estreia hoje não, né? Essa que é a Não, informação que eu quero, graças a Deus. não está. Não, mas cara, assim, não se preocupa com o Pato, né? Que eu acho que o Pato não vai fazer mal pra ninguém. Aqui no Cruzeiro nós estamos com um repertório de ressuscitar os caras que. É sério, velho. Nossa senhora, o Cruzeiro dá um azar contra esses caras. Nossa, nunca vi um trem desse, não. O Pato voltou a treinar, já ele tem feito todos os trabalhos aqui junto com o elenco. Ele tem uma expectativa dele ser relacionado contra o Fluminense, mas a imprensa gosta de vender clique, né? Então, todo Uhum. jogo o Pato pode ser relacionado. Tal. O Dorival tem mantido bastante cautela. Toda entrevista coletiva, cara, também. Você pega, não sei a coletiva do Pepa aí, mas aqui, velho, toda entrevista coletiva, se você perguntar, acho que as perguntas elas são até numeradas para serem iguais. Como é que o time foi no Então, jogo? aqui é a mesma coisa. Como é que tá o Caleri? Como é que estão os caras machucados?
Quando que o Pato estreia e o que você acha do Ancelotti na seleção? É sempre a mesma coisa, mano. Aqui agora a gente começou a ter um diferencial, porque os canais do YouTube aqui do Cruzeiro A alternativa tá entrando. fazem perguntas também, aí dá uma melhorada, dá uma subida no tom. Mas se você for contar só com a imprensa convencional mesmo da TV, nossa senhora. Cara, é impressionante, mano. Eu ouço por ofício do direito, sim, porque precisa ouvir pra falar pros caras aqui, mas, cara, chega a ser irritante, então você já sabe o que vai acontecer. Então ele tem colocado ali bastante cautela na volta do Pato, ele fala que o Pato tá nesse momento de se preparar, enfim. Mas tem uma declaração que é bastante impactante, que é a do Muricy. O Muricy foi no... Ai, cacete, ele deu uma entrevista pro Arnaldo e o Tirone. Eles têm um canal no YouTube também, eles eram da ESPN. E ele falou, cara, não espere nada do Pato, que o Pato não deve entregar nada. O Pato tem 33 anos, ele fez uma cirurgia complexa do joelho esquerdo. Tá sem jogar desde setembro do ano passado e ele jogou a MLS, uma MLS que tem um nível de qualidade também horrível, né? O Messi foi pra lá agora, mas não lembro se você lembra do Brenner, que jogou como centroavante do São Paulo. Ele foi o artilheiro do MLS no ano passado. Agora ele foi pra Udinese, se não me engano, na Itália. Uhum. Ele foi artilheiro, o time dele foi o último colocado do MLS. Pra você ter ideia como é que o campeonato é bom. Aí é sacanagem, né? Então, é bem ruim. Então, cara, assim, eu não espero nada do Pato. Agora, um ponto que é interessante, né, do Pato, assim, coisas que, acho que, dado o contexto, o São Paulo contratou, tem o Erisson, que era do Botafogo, foi pra fora, tá emprestado aqui no São Paulo. Ele veio pra cá, jogou 2 jogos e tá fora desde então, não voltou mais. A gente não tem um centroavante reserva. Tem um moleque da base também, que foi o artilheiro da Copinha, o Thales Wagner. Ninguém me explica por que esse moleque não subiu. Fizeram um puta auê pra renovar com ele, porque o Leco tinha feito uma cagada no contrato dele como juvenil. E ele tava no março desse ano, ele tava aberto pra fechar com qualquer time. Fizeram uma puta correria, falaram pra no final, renovaram com o moleque 5 anos. O moleque tá jogando sub-20. E não subiu. E aí tá o Erisson aqui, que ele não joga. E o Pato, pelo que consta, pelo menos isso não foi divulgado, né? O Casares, que gosta tanto de falar que a diretoria dele é muito transparente e tal, a gente não tem os números do Pato. Mas segundo informações da imprensa, o Pato fechou com o São Paulo até o final do ano por R$200 mil ao todo, tá? Então não é 200 mil por mês, é 200 mil e tem um contrato de produtividade. Se ele jogar, se ele fizer gol, se ele ganhar título, tá? Então, assim, dado o contexto geral, o Pato é um cara com uma técnica refinada. Quem viu o Pato jogar no campo também sabe do que eu tô falando. Cara, assim, tecnicamente, não tem o que falar. Agora, totalmente sonolento, né? Ele joga quando ele quer, a hora que ele quer. Então, assim, cara, for pra aproveitar, você tá num jogo difícil, o cara ele não tá bem e tal, não sei o quê. O Pato pode entrar e tentar resolver alguma coisa. Esperar que o Pato ganhe o jogo, acho bem difícil. Então, assim, eu acho que ele deve ser. A gente tem outra coisa, né, o Vini, que a gente falou bastante. O campeonato, principalmente o campeonato brasileiro. Se você quiser brigar na frente, você tem que ter um elenco mais qualificado para você conseguir descansar o jogo. Não tô nem falando do brasileiro especificamente. Mas você vai jogar, por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Tigre quarta-feira. Tem que perder o jogo de 4-0 para perder o primeiro lugar. Então, o Caleri não precisa jogar esse jogo. Então, descansa o Caleri, porque, pô, a gente vai ter uma sequência difícil. Pega o Fluminense no Morumbi no sábado e quarta-feira pega o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, pô, 2 jogos complicados que o Caleri tem que estar no campo. Põe o Pato pra jogar essa porra, entendeu? Então, assim, dado o contexto geral, acho que foi até uma boa contratação dentro desses números que foram divulgados na imprensa. Se eles são verdadeiros, eu acho que faz sentido. Agora, se isso também não for verdade e veio ganhando um caminhão de dinheiro, e que eu acho que não é verdade, então eu acho que o Pato meio que se ofereceu para jogar no São Paulo. Aí tem as questões pessoais dele, ele foi jogar no Orlando porque a esposa, né, o Silvio Santos mora lá e ele é casado com a filha do Silvio Santos, e aí ele acabou indo para lá. O Silvio Santos voltou pra cá agora, pediu para as filhas voltarem para fazer os programas, enfim. E aí ele tá aqui morando no Morumbi, então pra ele também é uma outra coisa que é
perto da casa. Tá? A vida é difícil para danar, né? Eu quero morar nos Estados Unidos, eu vou para lá. Exato. Nossa Senhora. Ele se sujeitou a jogar aqui, porque eu brinquei com os caras, falei, ele vai embora de Uber depois do jogo. Tá tranquilão que tá perto de casa, tá ligado? Então assim, mas não acho que o Pato agregue muita coisa, não, tá? Apesar de você falar de ressuscitar, e se ele jogasse hoje, eu acho que ele não ofereceria perigo pro Cruzeiro, não. Né? Então vamos de expectativa. Chegou aqui até um comentário aqui de um São Paulino. É o Igor aqui, pô. O Igor da Irmandade Tricolor aí que eu falei que tava cá. Salve, rapaziada. Salve, irmão Adalto. Fati Tricolor. Hoje é 3 pontos garantidos. Ó, tá vendo? Pode não, hein? Brincadeira. Não precisa, né? A parte, jogo duro. Hoje o Cruzeiro não vence há 7 jogos e o Cruzeiro não vence o Tricolor. Não vence o Tricolor há 6 jogos. Isso. A gente tá com o São Paulo aí com a pedra no sapato aí, né? Mas eu falar de expectativa, aproveitar aí que ele falou aí de 6 jogos, que o Cruzeiro não vence há 7 jogos. Eu não posso pensar diferente como torcedor do Cruzeiro e achar que o Cruzeiro hoje vai fazer um jogo tranquilo. Claro que vai ser um jogo difícil, contra o São Paulo é sempre um jogo difícil, mas eu acredito que alguém chegou no vestiário do Cruzeiro e durante essa semana também conversou no elenco e deu um tapa na mesa e ou trincou a mesa ou afundou ela pro chão pro pessoal acordar. Fala, gente, 7 jogos, né? O Cruzeiro tem o objetivo de se manter, o objetivo nosso é bem claro. A gente está perdendo pontos em confrontos diretos, que foi contra o Cuiabá, que foi contra o Fortaleza, e agora a gente não pode perder ponto para o São Paulo, mesmo o São Paulo sendo o gigante que mesmo sendo um jogo difícil. Eu espero que o Cruzeiro vença esse jogo da forma que der. Nem precisa jogar bonito, eu já falei isso para o Adalton, o Cruzeiro precisa vencer hoje. Então, já mandando meu placar aí, hoje é 1-0 sofrido, se Deus quiser, para o Cruzeiro sair com a vitória aí. Importante hoje é 3 pontos. Eu vou no Independência hoje, eu não quero ver jogo bonito, eu não quero ver posse de bola, não quero ver nada disso, Adalto. Eu quero ver o Cruzeiro com os 3 pontos na sacola para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade, para a gente poder trabalhar aí o restante aí dessa temporada, que vai ser pesada, viu? O brasileiro esse ano tá disputado. Mas já fala aí sua expectativa, Adalto, sem muito otimismo, tá? Boa. Puta, eu espero um jogo complicado no Independência, viu, o Vini? Porque, cara, assim, Cara, a gente falou um pouco disso, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato complicado e esse ano tá mais difícil ainda, né? Tá bem mais legal porque a maioria todos os times grandes praticamente estão jogando esse ano, então é bacana ter São Paulo e Cruzeiro de novo, São Paulo e Vasco, São Paulo e Grêmio, né? Mas deixa o campeonato muito mais competitivo, né? Porque esses times, independente da fase que eles estão, né? Você vai enfrentar um time que tem torcida, que é difícil de jogar em casa. E o fator casa, ele é preponderante nesse Campeonato Brasileiro, né? Você não pode perder ponto dentro de casa de jeito nenhum, porque senão você vai ter que sair para jogar fora e para recuperar isso é extremamente complicado, né? Apesar dos times que tem menos expressão aí, ou menos torcida, como o Cuiabá, o próprio América, né? O Goiás e tal, que são times que têm aí torcidas menores perante o Brasil aí, é difícil de jogar contra, porque você pega ali, né, jogar contra o Cuiabá é um calor desgraçado para jogar lá, difícil pra caramba. O Goiás jogar na Serrinha é complicado, né? O América aí, Independência, o América que vem de anos também, que se estruturou e vem se mantendo na Série A, jogou Libertadores e tudo. Então, assim, tem sido difícil. Então eu espero um jogo complicado, não espero um jogo fácil. São Paulo tem desfalques importantes hoje, né? O Gabriel Neves não joga hoje. A gente não sabe qual que é o time que o Dorival
vai levar a campo deve ser diferente desse time que você colocou na tela aí que jogou contra o Atlético. O Luan entrou mal contra o Atlético, não jogou bem. O Dorival tem jogado num 4-1, 4-1 fora de casa, né? Principalmente nos jogos da Sul-Americana ali, que a gente tem um nível técnico um pouco menor. Ele tem jogado dessa forma. Eu acredito que ele vai desse jeito. Pablo Maia volta ao time, que é um reforço importante. O Arboleda também, né? O Diego Costa, que jogou na última quarta-feira, acabou saindo lesionado. O Alan Franco acabou entrou bem. O Alan Franco foi uma surpresa também, jogo de quarta, porque ele não vem bem no ano. E aí eu acho que essa linha de 4 ele deve entrar com o Rodriguinho e Alisson, junto com o Nestor e o Luciano, que é o time que jogou o segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Essa é a minha aposta, não tá nos portais aí. Se você olhar, tem gente que tá falando que é o Rato, tem gente falando que é o Marcos Paulo, né? O Michel Araújo é dúvida para hoje também, porque ele viajou com o time, mas ele tem uma contratura muscular ali que vai ser avaliada, então não sabe também se vai pro jogo, né? E o Caleri na frente. Então, a expectativa é de um jogo complicado, jogar em Minas não é fácil, jogar contra a torcida do Cruzeiro, apesar desse retrospecto que o Igor trouxe, mandar um abraço pro Igor de novo aí. Principalmente no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo leva muita sorte contra o Cruzeiro. Mas a gente falou daquele bendito jogo da Copa do Brasil, que eu tenho engasgado comigo desde aquela época. São Paulo deve ser por conta disso que agora tá desse jeito, eu acho que sim, cara. Vocês enterraram o sapo naquele dia. Nossa. Lá. Vem dando azar contra o São Paulo. Mas concordo com você da questão do... Cara, faz anos que eu já falo isso, assim. São Paulo jogar bonito pra mim. Eu vi o melhor time do São Paulo da história jogar e eu dificilmente vou ver de novo. É um time com aquela qualidade que é o time de 92, 93. Então eu comemoro o resultado, velho. Eu não tô preocupado mais se joga bonito, se joga feio, né? Até brinquei com você ontem, né? Que eu fiz a live com o pessoal do meu Curitiba contra o Curitiba. E o Thiagão lá falou assim, eu quero que... O importante não é o resultado, o importante é o time jogar bem. E os caras arrebentaram ele na live. Os caras falaram, irmão, nós precisamos ganhar o jogo. Dane-se a porra do... E é isso, né? Acho que a gente, dado o nível de qualidade do futebol hoje, não é o mesmo de anos atrás, a gente tentar aí o resultado o melhor possível, né? Eu espero um jogo difícil, né? Mas espero que o Tricolor saia vitorioso aí hoje. Que for meio a 0 para nós, tá bom. Mas eu apostei aí 2-0 pro São Paulo hoje contra o Cruzeiro. Nossa. Tomara que essa aposta sua dê errado, viu? O Igor, né? O Igor da Irmandade Tricolor mandou aqui. Desculpa, Vini, mas hoje precisamos vencer. Da primeira vitória fora de casa nesse brasileiro e manter a freguesia. Não, manter a freguesia não, né? Aí não dá, não. Os caras esculacham, né, velho? O Augusto também comentou, meu irmão Augusto, participando aí também. Boa tarde, o Cruzeiro não consegue correr atrás do resultado. Dos 11 jogos do Cruzeiro, 6 o adversário abriu o placar e nós perdemos 5 e empatamos 1. É um problema sério do Cruzeiro também, que o Cruzeiro é assim. Espero que hoje não seja assim, mas, por exemplo, o Cruzeiro espera o São Paulo fazer um gol para depois começar a jogar a bola, né? Para tentar correr atrás do resultado. Aí, geralmente, às vezes consegue empatar ou perde o jogo mesmo. Então, o Cruzeiro tem esse problema aí que o Pepa tá na dor de cabeça para tentar... conseguir essa intensidade desde o início do jogo, mas tá difícil, parece que é um pouco da mentalidade mesmo dos jogadores. Os jogadores entram no jogo tranquilo, como se tivesse tudo certo, aí depois que toma um gol, toma aquele susto e começa a jogar a bola, e isso tem atrapalhado demais o Cruzeiro na temporada, e isso vem de muito tempo, desde o Campeonato Mineiro que tá assim. Eu acho que é uma das maiores dificuldades para o Pepa hoje é conseguir consertar isso daí, viu? Isso é um ponto importante, Vini, para comentar que essa é uma característica desse time do Dorival, né? Só ressaltar o que o Igor trouxe, é verdade, o São Paulo não venceu no Campeonato Brasileiro fora de casa ainda, né? Empatou a maioria dos jogos e perdeu pro Grêmio e pro Botafogo, né? Que são as duas derrotas aí que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa interessante desse time do Dorival, que era talvez o calcanhar de Aquiles do time do Rogério,
é a questão emocional. O São Paulo é um time que me surpreende bastante, né, desde a chegada do Dorival. Mudou drasticamente essa questão. O São Paulo tinha esse mesmo problema do Cruzeiro, tomar um gol, o time sei lá, cara, dava um branco no time e o time não conseguia se encontrar até voltar pro jogo. E aí, aquela na bumba meu boi, tentando de qualquer forma ali o empate, né? E sofria muito com isso. O time do Dorival, cara, ele tem assim, não sei se ele fez algum trabalho emocional. É que as coisas também a gente quer achar a resposta, né? Mas É, às vezes é que o ar vira, irmão, e aí as coisas começam a dar tudo certo. Porque o São Paulo teve jogos, assim, bem complicados no Morumbi. O São Paulo fez 2-0 no Vasco. E o Vasco empatou aos 38 do segundo tempo com o Morumbi com 56 mil pessoas. E o São Paulo conseguiu vencer o jogo 4-2, fez o gol com o Beraldo aos 45 e o Juan fez o quarto aos 48. São Paulo e Goiás, São Paulo tomou 1-0 no Morumbi, pressionou o jogo inteiro, Goiás chato, não queria jogar, caindo no chão. São Paulo virou o jogo aos 45 do segundo tempo. Então são jogos aí que mostram que o time tem evoluído nesse aspecto. O próprio jogo contra o Grêmio, que o São Paulo tomou uma pressão gigantesca no Sul. Poderia ter perdido demais. O time se encontrou depois, empatou o jogo, acabou sofrendo a virada, né? Empatou não. Acabou sofrendo a virada no finalzinho do primeiro tempo. E fez um segundo tempo bom, poderia ter empatado o jogo no Sul. Quer dizer, essa é uma evolução que ela é bem visível nesse time do Dorival. O time não tem se abalado mais com o resultado, efetivamente. Quarta-feira também é um exemplo disso, né? Saiu perdendo para o Atlético Paranaense dentro do Morumbi, empatou o jogo na sequência e virou no comecinho do segundo tempo. Então, esse é um ponto que é importante ressaltar aí no time do São Paulo. Ô Adalto, vamos. Já tem, deixa eu ver aqui, mais ou menos 1 hora e alguma coisinha de live. E a gente debatendo aqui, se você for chegar em uma conclusão, a gente percebe que o São Paulo e o Cruzeiro têm mais ou menos características parecidas aí, nas dificuldades, por exemplo, a gente já falou do meio-campo, né? Eu acho que um ponto crucial aí, que acho que o Calheri vai jogar hoje, né? Então, eu acho que se você for analisar assim, o ponto que deixa o São Paulo, para mim, favorito nesse jogo, para mim o São Paulo hoje é favorito, porque o Cruzeiro está numa fase muito ruim. Mas o que deixa o São Paulo favorito é esse jogador, mano, porque o Cruzeiro tá com jogadores no ataque que não tem capacidade de decisão. Tirando o Bruno Rodrigues, que tem que fazer tudo sozinho, ele tem que ir lá atrás, buscar a bola, armar para ele mesmo fazer o gol. E o São Paulo não. O São Paulo tem um cara ali na frente que pode decidir o jogo, né? Então eu sou bem sincero. Alguns torcedores assim que não analisa jogo, que é só oba-oba, muitas vezes fala: pô, Vini, mas você tá falando. Mano, é a verdade. Vou ser bem sincero. O São Paulo hoje tem no ataque o que o Cruzeiro não tem, que é um jogador com poder de finalizar e resolver um jogo, né? Que é o Calheri. A gente está no mercado, se Deus quiser, eu não sei como, o Cruzeiro vai conseguir trazer esse jogador, mesmo achando que parece que a diretoria não pensa tanto nisso. A gente poderia ter a volta do Edu, que também não vai ter, porque a diretoria decidiu que o Edu é descartável, é um cara que não serve mais. É um dos defeitos da SAF para mim, que a SAF é muito sem coração, né? Eu falei com você sobre isso ontem. Então, mas o São Paulo tem um pequeno detalhe hoje para mim que deixa o São Paulo como favorito nesse jogo, que é o Calheri especificamente, que se der bobeira, se a defesa do Cruzeiro der bobeira ali no ataque ali, ele vai fazer o gol. E a gente não tem essa mesma segurança com os atacantes do Cruzeiro, infelizmente, né? O zagueiro de São Paulo deu uma vacilada, o Gilberto crava. Chegou uma bola, o ceifador crava. Não crava, infelizmente. Espero que eles tenham passado a semana toda aí treinando finalização o tempo todo, né? Porque a gente tem que melhorar isso. Eu preferiria que eles começassem a fazer gol e o jogo virasse, né?
Mas como eu tô esperando isso já tem muito tempo, tem muito tempo que eu tô apoiando os caras, velho. Eu venho pra live aqui, abro live aqui, Adalto, direto. Não, vamos apoiar os caras, vamos. Tá, a fase tá ruim, mas vai melhorar, e passa jogo e o Cruzeiro perde, os caras erram gol, e eu, não, vamos apoiar os caras, mano. Eu desisti, assim, sério, É eles difícil. agora que vão ter que me provar algo diferente, porque do Ceifador e do Gilberto eu já não espero mais nada, velho, mais nada. Assim, eu concordo, Vini, o Caleri é o diferente aí do time, né? Eu não sei, cara, assim, mas eu tô na expectativa hoje que o meio de campo quem deve ganhar esse jogo aí. Se o Dorival povoar bem esse meio de campo, o São Paulo tem grande chance sim de ganhar o jogo. Eu não sei se é favorito, eu acho que é um jogo bem equilibrado. Tem a questão torcida, o São Paulo vai jogar fora de casa, né? O Igor trouxe Aí, é nós, importante. aí esse detalhe aí, nós faz diferença mesmo, viu? Então, eu sei disso aí. Jogar. É o que eu te falei, cara. Assim, você vai jogar fora contra o Bragantino, não tem torcida, irmão. Entendeu? Aí o time dos caras pode ser bom e tudo, isso aí, mas assim, nós estamos jogando no campo neutro. Agora jogar contra o Cruzeiro, jogar contra o Grêmio, jogar contra o Vasco. Você acha que jogar contra o Vasco em São Januário é fácil? Não é fácil, não. Não é difícil, velho. Os caras podem estar na draga que for, os caras vão meter 30, 40 mil pessoas no estádio. Então, assim, é outro campeonato, é um campeonato difícil. Eu acho bem complicado, sim. Esse fator conta bastante. Agora, falando dentro do campo, eu acho que sim, o Caleri é o cara diferente. Eu acho que o meio de campo pode ganhar. Quem tem jogado na esquerda do ataque do Cruzeiro é o Wesley? É o Wesley. É. É o Wesley. Vamos torcer para ele estar nessa fase ruim aí. Porque, Nossa cara, Senhora. assim, eu acho que é o lugar que pode ser. Para mim, o lado mais vulnerável do São Paulo. Porque o Rafinha, infelizmente, já não tem mais O condições. Cruzeiro assim, nas alas, né? O Cruzeiro tá muito bem por conta dos laterais, sabe? Porque a gente tem o Marlon hoje, que para mim é o melhor lateral do Brasil, mesmo. Eu até acho, mesmo. Eu não cobro tanto ele na seleção por conta da idade, que eu também não quero, né? Deixa ele quietinho aqui. Mas ele é muito, muito bom jogador. Um jogador com uma capacidade técnica, dedicado, taticamente se comporta bem, não é aquele cara que desobedece, aquele lateral que passa sem bola, que não, ele é muito, muito comportado taticamente. E o William que tem uma habilidade, assim, foi uma achada mesmo do Cruzeiro, né? Porque quem era o William? Quem era Marlon também, né? O Marlon estava praticamente lá fora e ele estava meio que esquecido. Ninguém falava muito dos jogadores e o Cruzeiro conseguiu duas ótimas contratações, né? O pessoal acha que a gente só critica, né? Mas os laterais do Cruzeiro foi uma achada de mestre da diretoria do Cruzeiro e foram ótimas contratações e o departamento médico do Cruzeiro que conseguiu recuperar o William também, mandou muito bem, né? Aí tem o Wesley, né? A gente tem o Wesley ali na esquerda, que é um bom jogador. Eu falo e critico o Wesley aqui, porque eu sei que ele é um bom jogador. Mas ele tá numa fase tão ruim, mas tão ruim, que quanto mais você colocar o Wesley, pior vai ser pro Wesley e pior vai ser pro Cruzeiro. Por quê? Em um futuro aí que o Cruzeiro quiser vender o Wesley, mano, o Cruzeiro só tá queimando o Wesley tanto pro Cruzeiro com a torcida quanto pro mercado. Então daqui a pouco ninguém vai querer comprar o Wesley, gente. Ninguém. A gente não vai conseguir recuperar metade desses 16 milhões. Essa é a minha maior preocupação. Por isso que eu peço tanto o Wesley no banco aqui. Direto e reto eu tô falando, gente, deixa o Wesley no banco, quietinho lá, vai recuperando ele aos poucos, vai colocando ele. Quando vê que ele realmente está bem, coloca ele no jogo. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter abrido a tampão de lixo assim, pegar 16 milhões e tampado. E o Cruzeiro vai morrer precisando desse dinheiro aí. Cara, a gente falou até do Wesley ontem, né? O Wesley surgiu como uma grande promessa no Palmeiras. Inclusive, ele era o cara, né? Antes do Verón, inclusive, ele subiu. E ele era o cara que o torcedor do Palmeiras esperava ali ser o sucessor do Dudu, enfim. E ele vou te falar, viu, o Vini, ele entrava bem nos jogos aqui. Ele tem uma certa. Ele no X1, né? Ele é um jogador bom, assim. Cara,
Você pegar o São Paulo, não tem um jogador com essas características hoje no elenco. Você vai ver, São Paulo vai chegar muito hoje no ataque, mas trabalhando a bola. Dificilmente você vai ver o Luciano fazer uma jogada individual, o Nestor fazer uma jogada individual, o Alisson então nem se fala, não vou nem falar aqui. Se ele jogar, depois você me fala. Mas assim, ele é o cara que quebrava a linha aqui, né? E aí ele foi pro Cruzeiro, eu falei, pô, ele vai jogar no Cruzeiro e tem grande chance aí, acho, de se destacar. E aí até achei estranho ontem quando você falou, puta, não tá jogando nada aqui, o caramba. Porque pra mim ali talvez é o ponto que o Dorival tem que se preocupar. Se ele sair com essa linha. Porque pode ser que ele jogue com 2 volantes, com o Luan e com o Pablo Maia. Acho bem difícil, tá? Até pelo jogo ruim que o Luan fez contra o Atlético Paranaense, inclusive ele foi sacado no intervalo. O time vai ficar um pouco mais aberto, né? E a direita do São Paulo é um ponto de muita tensão, assim, porque os gols geralmente saem desse lado aí. Ou o Rafinha não cobre, ou o Rafinha toma a bola nas costas. É bem difícil, cara, assim. É o lado que o Arboleda joga também. Então, dado que o Wesley vai jogar por esse lado, pode ser aí que o Cruzeiro ache alguma coisa que o Pepa não nos ouça aqui. Mas eu acho que é o lugar ali que ele pode tentar explorar, mesmo o Wesley estando numa fase ruim, né? É o que você falou, talvez colocar ele no banco para ele ir ganhando segurança de novo e voltar aos poucos. Mas ele aqui no Palmeiras ele era bem visto, mas é o que eu te falei ontem também, né? Dificilmente o português erra aqui, velho, porque os caras que ele tirou são os caras que foram para outros times e eu vou te falar, não estamos ouvindo falar do Verón lá no Porto, o Patrick de Paula morreu no Botafogo, nem no banco fica, o Felipe Melo joga hora sim, hora não lá no Fluminense, né? O Wesley tá aí numa má fase no Cruzeiro, então, cara, o português lá eu não gosto dele, mas eu gosto de torcer que ele é competente. Ele é bom mesmo, realmente ele é um diferencial. Os técnicos portugueses têm essa característica de dar muita sorte aqui e a competência, né? Quem é competente, né? A sorte acaba acompanhando o cara, né? Sim, Tipo, sim. eles são muito bons, né? Os portugueses é uma escola diferente, principalmente treinador, né? O Abel aqui, cara, assim, a gente tem que ressaltar o trabalho dele, porque tem jogadores que o próprio time do Palmeiras não queria mais. Cara, o Rafael Veiga quase foi trocado pelo Jean-Pierre. E não, ia trocar o Jean-Pierre pelo Veiga e pelo Scarpa. E aí o cara, olha onde estão. O Scarpa tá na Premier League hoje, o Veiga, a seleção brasileira. O Rony chegou no Palmeiras que foi escorraçado durante um bom tempo. Então ele fez jogadores ruins, né? Ou jogadores que não estavam sendo bem aproveitados, jogar bola. Então, cara, esse é o cara diferente, entendeu? Esse pra mim é o técnico diferente. Eu não consigo enxergar o Dorival dessa forma ainda. Pode ser que eu esteja totalmente errado. Mas eu acho que ele faz bons trabalhos quando ele tem um bom material humano, né? O São Paulo é uma prova. Pra mim é o pedágio que ele precisa pagar aí pra falar que ele é um grande técnico. Se ele fizer esse time de São Paulo campeão de algo, aí eu já começo a falar, Aí acho você que a minha fala, leitura estava errada. esse cara é bom mesmo. Sim. Aí eu começo a concordar que ele realmente está num escalão diferente. Não, beleza. Ô, galera, foi uma resenha muito bacana. Eu queria agradecer aí sua participação, Adalto. A gente acho que conseguiu fazer um resumo bacana aqui, trazer bastante informação para a galera. Pedir quem não deixou o like ainda, para poder deixar um like aí na live, ajudar o canal, se inscrever no canal do Adalto também. Dá uma forcinha para a gente aí, que a gente está começando e a gente está tentando, né, fazer um trabalho bacana para poder informar e poder trazer também a opinião de vocês aqui. Se tiver alguma coisa para falar com a galera aí, pode vender seu peixe aí também, Adalto. Boa. Primeiro agradecer a todo mundo, né, que colocou a gente aí. Legal pra caramba, o pessoal interagiu aí, falou com a gente, então agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Agradecer você aí, Vini, pelo espaço aqui também, da gente conseguir ter chegado aqui, trocado essa ideia. Pra mim é sempre um prazer fazer esse tipo de conversa aqui. É o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, cara, eu gosto muito de falar de futebol, trocar ideia, conhecer pessoas novas, então é um prazerzaço estar aqui com você. Parabenizar você aí pelo canal também, pô, acompanhei aqui alguns vídeos, muito legal lá o
o vlog, como se você indo pro estádio lá com a sua esposa, muito bacana. É uma coisa que eu faço aqui também, assim, eu não tenho muito o perfil de gravar, eu indo e tal, mas minha esposa sempre me acompanha indo pro estádio, mandar um beijo pra ela, tá acompanhando também a Renata. E, cara, sucesso aí pra você, que você consiga aí tocar. E é um trabalho que a gente faz aqui, a galera acha, eu sempre falo pra todo mundo, né? Porque muita gente acha que é simples a gente fazer esse tipo de trabalho aqui. Pra mim não é um trabalho, de novo, é um lazer aqui, que eu tiro onda com esse negócio. Mas dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui, montar arte, colocar o negócio pra funcionar, né? A gente montar cenário, criar equipamento, caramba, cara, é bem complicado, então parabéns aí. Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a dar muito mais valor pra quem faz esse Né? tipo de trabalho. Porque, cara, os caras acham que É. sai fácil, liga a câmera do celular aí e sai falando um monte de abobrinho, né? Um dia quem não fez isso, um dia pega o seu celular, para na frente dele e tenta falar meia dúzia de palavras pra ver se você consegue. Porque é complicado, não é fácil, né? Então, te parabenizar e te desejar muito sucesso. Pro torcedor cruzeirense que colou aqui com a gente, que puder seguir lá, @tricolor_fest nas principais redes sociais. A gente tem um canal aqui no YouTube também, a gente faz pré-jogo, pós-jogos ali dedicados com São Paulo, sempre então vai ter conteúdo de todos os times, né? O Vini já está convidado aqui para o segundo turno, ele vai colocar a gente, daqui a pouco eu tô subindo o vídeo do pré-jogo que a gente fez, gravou ontem também. Acho que no segundo turno a gente deve fazer ao vivo também, o Vini, aí a gente pode até pensar aqui em fazer uma compartilhada igual a gente fez hoje, que fica bacana também. A gente tá, cara, começando agora, então tô aprendendo a mexer nas ferramentas, vendo tudo, então é novo. A gente também tem ali dentro do canal, né? A gente tem um programa de entrevista chamado Fete com Você. Eu sempre trago ali um torcedor do São Paulo para contar a história. Eu estreiei esse programa faz 15 dias. Foi um prazerzaço porque eu gravei a minha história junto com meu pai, né? Então, puta prazer, assim, ter conseguido fazer ele. Um programa bem legal, a gente contou a história lá, né, de por que a gente virou São Paulino, quais foram os primeiros jogos que a gente foi no estádio, primeiro gol que a gente lembra, enfim, então a resenha é muito legal. Gravei com meu sogro também, e a ideia é que esse programa traga também seguidores, né, são paulinos, e pessoas aí, personalidades que a gente consiga trazer. A gente é pequenininho ainda, mas estamos tentando chegar numa galera aí um pouco mais renomada para também trazer ali, pra gente contar a história. Tem muita gente aí que é São Paulina, que a gente não sabe, e os caras têm história pra caramba pra contar. A gente também tem um programa de gols históricos, né? Os lances históricos do São Paulo que a gente lançou. O primeiro que a gente fez também faz 15 dias, foi o gol do Raí contra o Barcelona. Então, a galera que gosta de futebol também vai ter bastante coisa lá, uma nostalgia ali dos tempos mais antigos aí, áureos do São Paulo. O torcedor cruzeirense é muito bem-vindo lá. Instagram também, a gente tem página, a gente sempre gera conteúdo. Hoje vamos tentar fazer lá, né? A gente vai fazer uma live pré-jogo. Eu e o Igor aí, da Irmandade Tricolor, que tá aqui no chat também, lá no Instagram. Quem quiser colar é muito bem-vindo. A gente convidou o Vini aqui, ver se o Vini consegue entrar ao vivo lá direto do estádio. A gente sabe das dificuldades que eu vou tentar. Porque é um tentar. inferno. Eu também tento, quando eu tô no Morumbi, eu tento entrar algumas vezes, mas é bem complicado, né? O sinal de internet fica ruim e tal. Mas vamos tentar ali, vamos ver, eu te chamo lá, se a gente conseguir, mais pra gente repercutir as escalações e tal, expectativa do jogo. Então é isso, Vini. Brigadaço aí pelo espaço. Pô, prazerzaço estar aqui. Sempre que for convidado, eu tô à disposição aí. E muito sucesso pra você. Que isso, mano. Obrigado a você. Eu fiz a participação ontem lá no seu canal. Ficou muito bacana. Depois você pode me mandar o link aí que eu vou compartilhar com a galera aqui. Ô, galera, dá uma força lá, tá? Ele tá começando também, mas ele deu para perceber, e vocês viram aí na live aí que ele fala muito bem, tem boas ideias, né? Entende de futebol também. Então vamos priorizar aqui quem está ajudando o nosso canal também, nosso crescimento aí. Quem acompanha a gente sabe da nossa luta. Não é fácil, como a Adalto falou aí, para você os equipamentos, a dificuldade que a gente tem aqui. Vocês que estão aí acompanhando, todo mundo sabe da luta aqui do canal aqui. E é sempre um prazer ter um convidado, ainda mais com essa capacidade aí de trazer conteúdo para a gente e para a gente saber também do nosso adversário, né? Vamos lá, vamos torcer pelo Cruzeiro hoje, que o Adalto não fique tão feliz hoje, no final do segundo tempo, quando o juiz apitar ali, que ele não fique tão feliz. Vamos lá, galera, vamos torcer para ser um bom jogo.
paz no futebol, o Adalto falou sobre isso ontem, e falar para vocês tomarem muito cuidado ali ao redor do estádio, tá tendo muito roubo de celular, tá? Então, tomem cuidado com os seus celulares, pelo amor de Deus. Infelizmente, parece que o poder público, ninguém vai tomar providência nenhuma, então cabe a gente mesmo tomar cuidado. Obrigado a todos pela participação aí, ao Adalto e todo mundo que esteve no chat aí também, comentando aí, falando. Sempre que a gente puder estar fazendo essa live pré-jogo com um convidado, com São Paulo aí, para a próxima também, se Deus quiser, vou estar convidando a Adalto para a gente fazer de novo. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Até a próxima.